Alô, alô, muito boa noite! Parabéns à cidade de São Paulo, feriado aqui na capital, 472 anos e claro, também estamos em festa, 56 anos da TV Gazeta. Como é legal fazer parte dessa história fantástica, né? Da televisão brasileira, do jornalismo esportivo. Nós por aqui e nós estamos chegando com muita alegria hoje no aniversário da TV Gazeta para levar a você, claro, tudo no nosso Mesa Redonda, tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, no Paulista e principalmente, claro, pelo campeonato estadual. Todas as informações, São Paulo, hein? São Paulo está ameaçado pelo rebaixamento do Paulista. O Palmeiras deu ou não deu resposta ao seu torcedor depois de ter perdido de 4 para o Novo Horizontino, a maior derrota na era Abel Ferreira. Tem muita coisa no Mesa, o empate do Santos 0-0, o Santos nesse momento também fora da zona de classificação, Corinthians brigando por vaga, muito para você no Mesa Redonda. Os convidados, top de linha, segura aí que a gente volta já. É isso aí, estamos de volta com o Mesa Redonda, estamos de volta e claro, de imediato apresentando os convidados. Tivemos ontem Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras e hoje vamos falar muito desse jogo com todo o nosso time e principalmente com esses convidados. São mais que convidados, são amigos, são parceiros, com histórias fantásticas, né? Tanto o convidado 1 como o convidado 2, convidado A como convidado B, para não perder tempo. Se liga só, olha só, se a gente precisa de um goleiro hoje, estamos muito bem servidos. O Serjão tá com a gente, Obrigado, Rafa, obrigado. História fantástica, né? Uma carreira fantástica, um dos mais vitoriosos goleiros da história da Sociedade Esportiva Palmeiras e de uma simplicidade, de uma humildade. É um cara que eu conheci o Sérgio em início de carreira e o Sérgio é o mesmo cara, a família do Sérgio. Eu tenho um orgulho muito grande de receber você aqui no Mesa. A gente fica muito feliz quando você vem, Sérgio. Obrigado pela presença. Obrigado, Rafa. Obrigado, Michele. Um prazer estar aqui com você também. Muito bom. Emílio é meu parceiro. Leandro, então nem se fala, né? Nos nossos jogos aí de final de semana. Esse aqui, então, na Portuguesa, conheci o Alex lá, ó. E essa fera aí, o Paulo também, então estou em casa aqui hoje. Tá legal. Em casa e claro, já deu o spoiler do outro convidado e meteu um blazer. Tá chique no último nosso convidado, Leandro Pedrinha de Sal na garganta, levantou cedo hoje, estava na copinha e trabalha e vai pra lá, vai pra cá, influência e tal. E jogou muita bola, jogou com a camisa do Corinthians, identificado demais com o São Paulo também, campeoníssimo pelo Corinthians. É aquela imagem sua em cima da trave com o São Paulo campeão, viralizou para a torcida São Paulina, para todos que gostam de futebol. Leandro Guerreiro, nossa satisfação em receber você aqui. Esse é meu irmãozão de guerra mesmo, né, Leandro? Obrigado, Garrafa, pelo convite. Obrigado a todos vocês, Paulo, Alex, Serjão, meu parceiro, Miller. A gente estava cedo no Pacaembu. Michele, parabéns à Gazeta, parabéns São Paulo e parabéns também ao São Paulo Futebol Clube, que hoje também é aniversário do nosso tricolor. São Paulo, 96 anos. Isso aí. Parabéns, 96 anos. Como é que tá o nosso camarote lá no estádio do Morumbi? Vamos pular essa parte, vamos deixar para depois. Rapaz, coisa feia lá, hein? Não tá legal não. Eu não abri esse ano ainda. Não abriu, em função de todos os problemas. Não teve público. Atingiu todo mundo também, né? Principalmente os camarotes. Né? Camarotes, com todo esse torcedor não, média de público baixíssimo, perto do que a gente viu nos últimos anos. No Paulista tá tendo mais jogo, tá tendo mais torcedor na Copinha do que no... Em meio a tantos escândalos que aconteceram lá na história do São Paulo, nesse momento do São Paulo, o Leandro também toca lá o camarote lá e a gente sabe, se tem um cara que batalhou e batalha tudo que acontece lá no camarote do Leandro, a gente sabe que é de primeira, com muito trabalho, com muito suor, porque a gente não pode misturar as coisas, né? A instituição São Paulo Futebol Clube, ela acaba sendo vítima de pessoas que estão sendo julgadas, vão provar ou não a sua inocência na justiça, mas sobre Leandro Guerreiro, que história de camarote aí a gente pode falar com tranquilidade, porque a gente sabe da sua história e da sua trajetória lá no Morumbi. E continua com os jogos amadores, tem visto muito Sérgio, Miller, tô vendo como é que tá, hoje de manhã, na Copinha, também participando aí com os canais de YouTube. Você não tá fraco não, hein, Leandro? Estamos tentando, né? Cobrimos ontem também o Clássico, né, para acompanhar ontem um jogo... Vamos falar daqui a pouco, né? Você teve companheiro por qual emissora? Tava com o Craque Neto ontem. O Craque Neto. Cobrindo lá na rádio? Na rádio, cobrindo o jogo ontem. Já pode começar? E esse São Paulo, hein? Cara, assim, algumas coisas a gente precisa entender, né? A gente teve algumas falas do Crespo após o jogo ontem. Que a gente vai discutir. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder. O São Paulo está ameaçado de rebaixamento?
Eu não acredito. No papel, né, estamos aqui, está. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. O São Paulo tem como obrigação, tem 3 jogos agora. Santos, se eu não me engano, acho que é Velo e Ponte Preta. Primavera. Tem a obrigação de ganhar os 3 jogos, Garrafa. Não tem outra coisa a ser dito. Com dor, sem dor, com grama sintética, sem grama sintética. Já entendi assim, o recado, a gente vai entrar. Já mandou o recado aí. Não, o sacrifício, né, pelo clube agora tem que ser maior do que qualquer outra coisa. Antes de passar para presentes enquete com Michele Janela, Sérgio, como é que tá? O Sérgio também é outro, empresário, mexe pra lá, mexe pra cá, e corre, não sei o quê, e tá nos eventos, e tá defendendo. Você vê às vezes o Sérgio posta aquelas defesas, fala, Sérgio, mas que fase, hein, Sérgio? Como é que tá a vida, Sérgio? Tá legal, gosto muito de participar dos jogos, né? De final de semana, enfim, o Miller, Paulo Sérgio às vezes participa, agora está sendo convidado, o Leandro. É gostoso, né? Você participar, fazer o que gosta, ainda às vezes levar benefício ao próximo, a gente faz jogos beneficentes e é muito bom participar. Então eu faço tudo isso. Tem uma empresa de marketing e eventos, né? E outros 2 negócios que a gente toca aí, então por isso que a gente tá pra cima e pra baixo todo momento. Esse é o Sérgio. De volta da Alemanha, boa noite, Paulo. Cadê o sorriso? Sorriso porque tá depois do final. Não, sorriso porque você tá me vendo. Ficou uma semana sem me ver, Paulinho. É verdade, cara. Você aí, tá bonitão. Você tá... Boa noite, Alex Miller. Segura aí, Paulinho. Boa noite, Alex Miller. Boa noite, jogador. Grande. Eu sei, ó. Eu falo, dou sempre um spoiler no camarim. Miller chega e começa. Se prepara que o homem tá afiado. Ele tá afiado. Boa noite, Michele Janela, presentes em enquete. Michele, boa noite. Boa noite, Osmar Garrafa. Bom ter você aqui numa pausa das suas férias. E é o seguinte, pessoal, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é: quem vai ser campeão da Supercopa Rei? Corinthians ou Flamengo? Lembrando que o jogo é no estádio Mané Garrincha, tá certo? Vote lá no site gazetesportiva.com. No nosso Instagram, o último post que tá aqui no Instagram do Mesa Redonda, @MesaRedondaTV, é o do ex-goleirão Sérgio. Nos comentários, você vai colocar o seu nome para ganhar o presentão que a gente tem hoje para você aí de casa. Essa linda camiseta da Portuguesa, tamanho M. Muito obrigada à assessoria de comunicação e à diretoria da Portuguesa SAF por esse lindo presente que a gente vai dar para você que tá em casa, tá certo? Então, ó, tá aí a camiseta, escreva lá no Instagram, eu vou conversar com você através de mensagem e depois você tem uma semana para retirar seu presente aqui na TV Gazeta, tá certo, Garrafa? Combinado, então vai interagindo com a gente, hashtag Mesa Redonda, Michele vai interagindo com você, tocando bola com a gente, você vai participando também do Mesa Redonda Futebol Debate. E a enquete é já sobre o próximo domingo, aliás, a nossa equipe já se preparando para seguir para Brasília, porque domingo que vem tem Corinthians e Flamengo finalíssima, finalíssima, o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, a cobertura completa aqui no nosso Mesa Redonda. Bom, o Thiago Salazar, não, foi o Zé Paz. O José Paz esteve ontem em Barueri, aliás, o Allianz Parque, o Palmeiras não tem jogado no Allianz Parque, nesses últimos jogos, jogando, mandando os seus jogos lá em Barueri, e o Palmeiras vinha de uma derrota para o Novo Horizontino, 4-0, a maior derrota da era. Não, atropelo, né? Não é uma derrota. É um atropelo, né? 4-0, a maior derrota da era Abel Ferreira no Palmeiras, e o São Paulo querendo se recuperar, fugir do rebaixamento, e deu Palmeiras. Vamos ver como foi na reportagem dele, José Paz. Se liga na tela. A vitória pelo placar de 3-1 no Clássico, com gols do Maurício, do Flaco Lopes e do Kelvin, recolocou o Palmeiras na briga pela liderança geral do Paulistão desse ano, restando apenas 3 rodadas para o fim da primeira fase do campeonato. A melhor resposta que nós podemos dar não é com gestos, não é com palavras, é com ações dentro de campo, e foi isso que fizemos hoje perante um dos nossos rivais. A gente precisa aprender com nossos erros, e a gente aprendeu, a gente conversou, a gente se cobrou, e a gente precisava dar uma resposta hoje no Clássico. E se o resultado positivo tranquilizou os ânimos dos palmeirenses depois da goleada para o Novo Horizontino, a derrota para o rival em Barueri acendeu de vez o sinal de perigo no São Paulo.
O gol do Bobadilha não foi o suficiente para o time ganhar o jogo. A equipe continua com 4 pontos no estadual e está só uma posição acima da zona do rebaixamento. Estamos falando de pessoas que há meses que não pega salário. Estamos falando de que apenas chega um presidente, que o CEO não tem, que o Muricy foi embora. Então, já estão competindo demais. E não adiantou o São Paulino procurar porque o Lucas Moura não foi relacionado para o clássico aqui na Arena Barueri. O gramado sintético do estádio acabou tirando o meia do Choque Rei e pode ser um indicativo de que ele não atua mais nesse tipo de piso. Aliás, a atuação do São Paulo nos próximos jogos promete colocar ainda mais pressão no trabalho do técnico Hernan Crespo. Na quarta que vem, o time pega o Flamengo na estreia pelo Campeonato Brasileiro e depois faz 2 clássicos com o Santos. Um pelo estadual e outro pelo Brasileirão, campeonato em que o objetivo do clube já é bem claro. Estamos nas condições melhores para trabalhar e fazer um grande trabalho? Não. Estamos nas condições justas para os 45 pontos. Nós tivemos um início ainda muito conturbado, onde a gente não pôde somente pensar em futebol e aí a gente tem que, aos poucos, ir ajustando e ir colocando o carro na pista novamente. Vai ser um ano muito difícil por isso. Enquanto essa série de jogos é o que preocupa no São Paulo, o que vem tirando o sono do técnico Abel Ferreira é a possível saída do meia Rafael Veiga. O jogador tem uma proposta do América do México, mas ainda faz parte dos planos do Palmeiras para o resto de 2026. Agora isso são questões muito pessoais e de gestão do clube, não sei o que é que vai acontecer, mas fizeste uma pergunta, sim, eu conto com o Veiga. Tem muitos pontos a discutir sobre São Paulo, sobre Palmeiras, o Leandro já deu um spoiler. Quero falar a respeito do gramado sintético. Como assim o Lucas não pode jogar no gramado sintético? Momento dificílimo do São Paulo, é hora de se doar. Eu tenho aqui os jogadores, Paulo Sérgio, o Leandro, o Sérgio, o Miller. Né? Você tem 5 ex-jogadores aqui na bancada, impressionante isso. Tem o Alex Miller, que conhece muito do futebol. Né? Eu e a Michele, que a gente conviveu com vários jogadores. Momento difícil do São Paulo, é inadmissível que a presidência do São Paulo, com o Maciço, interino, ou com a direção, ou o próprio técnico, e o Lucas, que nasceu no São Paulo, não dá a cara a tapa. Não dá a cara a tapa. Como não joga no sintético? O São Paulo está ameaçado ir para a Série B, gente. O São Paulo está ameaçado ir para a Série B. Pode ser que não vá, pode ser que se classifique e de repente até campeão. Acho difícil. E outra coisa, Garrafa, Chapecoense, a grama é sintética. Atlético Paranaense, já sabemos, é sintético. Atlético Mineiro. Corinthians, Atlético Mineiro, quer dizer... Corinthians não, Corinthians Atlético Mineiro não. e Corinthians é Botafogo. mista. Sim, é mista, Botafogo. Palmeiras, Botafogo. Botafogo, quer dizer... Então esses campos ele não vai jogar? É desfalque certo já em 6 jogos, é isso? Há uma pergunta. Exatamente. O Lucas, né, com o histórico dele, jogador que frequentou a seleção brasileira, fosse o Lucas convocado à Copa do Mundo, imaginemos que na Copa do Mundo não é o caso, mas na Copa do Mundo tivéssemos lá o gramado sintético. Não vou jogar a Copa do Mundo? Pera, gente. Pera aí. Tudo tem um limite. Eu tô exagerando na dose do xarope. Eu começo com o Leandro aí, fiquem vocês à vontade para falar sobre esse ponto. E nada contra o Lucas, que é um bom menino, que a gente gosta, mas é o momento de se entregar. E acho que está faltando um comando. Alguém tem que resolver essa situação. E aí, Leandro, o que você pensa do tema? Não é só pro Lucas, não. É para vários aí que nos últimos anos a gente vem acompanhando que eles vêm, né, ficando fora, né, dos jogos quando é em gramado sintético, né, por conta de possível lesão. Né? Se a gente fosse, né, tentar adivinhar o que aconteceu, a gente jogava na Mega toda hora, você estava fazendo outra coisa. Né? Eu acho que não dá para você prever. Você pode ter uma lesão na grama, você pode ter uma lesão levantando da cama, acordando. No treinamento, não tem como. Tanto que teve jogadores de São Paulo aí que machucaram, teve lesões graves em treinamento. Então, assim, o Miller matou a queixarada. Serão 6 campos no Brasileiro com grama sintética. Esses 6 vão ficar fora.
Entendeu? Então, assim, e o momento, né? O momento é Copa do Mundo. Essa é a Copa do Mundo pro São Paulo nesse momento. É isso. Essa é a Copa do Mundo. Se nós estamos falando de Copa do Mundo, essa é pro São Paulo, esse é o momento. Ele é pago para jogar no São Paulo. Com certeza, por tudo que está passando, né? Pelas vergonhas que vem acontecendo. Vamos esquecer o Extracampo, que eu também, assim, já não estou aguentando mais o Crespo. Com essa situação toda hora, põe pra lá, põe pra cá, porque o ano passado, toda essa galera que ele falou que não tá mais agora, tava com ele. E os resultados eram os mesmos. Os resultados não mudou. Os resultados com o Crespo tá sendo os mesmos do ano passado, com a mesma galera que estava e as que saíram. Então, assim, não tem mais pra onde jogar. Quando tá precisando ganhar, põe 3 volantes. Quando tá precisando defender, põe atacante. Pô, isso aí é jogar pra quem saiu. Tem que assumir um pouquinho de responsabilidade. Caleri jogou contra a Portuguesa, fez 2 gols, começa no banco e entra com 30 do segundo tempo, quando a Inês era morta. Miller, ainda sobre a história do gramado sintético e sobre o Lucas, repito, respeito demais o Lucas. Né? Bom menino, começou no São Paulo, cara identificado, mas chega a hora que você tem que pôr a camisa. E você ser o comandante. No meu ponto de vista, eu acho que é por aí o caminho, Miller. Não sei o que você pensa. Tá certo, até porque ele é o maior salário do São Paulo, ganha uma bala para jogar, como disse o Xará, no São Paulo, independente de grama sintética. Até porque foi dito aí pelo Rafael, pelo treinador Crespo, olha, esse ano a gente vai sofrer. Esse ano é jogar por 45 pontos. Quer dizer, isso não o pode treinador, falar, né? então o treinador já está dizendo assim, vamos lutar contra o rebaixamento. Vamos jogar lá embaixo. Nosso campeonato é lá embaixo da tabela. Quer dizer, precisa de um treinador desse? Nem ele acredita. Exatamente, né? se ele não acredita no Por time. mais que seja verdade, por mais que seja verdade, não pode falar. você não pode externar. Claro que você não pode, ô Garrafa. Como é que você vai externar isso? Ele falou muito sobre isso. Toda hora. Não, ele falou, vamos jogar por 45 pontos. Ele já está dizendo que ele vai Nem lutar para não começou o cair. campeonato e tá falando. Não, estamos em janeiro. Pelo amor de Deus. Mas só uma coisa, é muito importante, eu voltei agora da Alemanha e todo mundo sabe que na Europa agora o inverno está pegando. Tá mesmo. Pegando em toda a Alemanha, em toda a Europa ali, muito forte. E tem estádios que o árbitro entra porque a grama fica muito dura. E ele tem que ver se dá para jogo ou não dá. Cara, todos os jogadores vão jogar, se tiver que jogar, tem que jogar. Com neve no campo, sem neve no campo, com a grama dura ou não, o jogador vai e joga. Então essa questão de escolher o gramado de jogo, na nossa época, então, o que nós jogávamos grama esmeralda, é isso, Sérgio? E detalhe, né? Jogador. Campo ruim e tinha que jogar. Tinha que jogar. Então esse negócio não dá. Agora, o Crespo falar, lutar para 45 pontos, não pode. Seja profissional. A gente vai ouvir o Crespo, então, que o Miller levantou essa questão, mas quero ouvir o Sérgio acrescentar primeiro. mais um jogador, que não sei se vocês comentaram, o Luciano. Eu assisti o jogo inteiro do Mirassol contra o São Paulo, atropelou o São Paulo. E o Luciano falou isso também na entrevista. E aí, logo depois, você vê os jogadores falando. E aí vem o caso do Lucas, que, na minha opinião, é nesse momento que o jogador, quando é o mais... É líder, né? Mas é o líder que recebe que ele mais. aparece. Essa é a hora dele chamar a responsabilidade. Isso, você não vê isso no São Paulo. Ninguém. O time desarrumado, o treinador para baixo. O torcedor vai ficar... desconfia. O que está acontecendo? O Miller jogou lá, o Leandro... A gente sabe que a situação interna, ela reflete muito no que está acontecendo dentro de campo. Então eu noto que alguma coisa está acontecendo na parte interna e está refletindo. Agora, mas o Corinthians passou por tudo isso daí. Mas Deus dá pra Com resolver problemas esse ano. políticos dentro do clube e você nunca viu o Dorival indo falar isso. Com Esse certeza. tipo de coisa. Você nunca viu o Dorival indo lá lamentar. E o que chama a atenção, eu acompanhei a coletiva ontem na íntegra do Crespo, e o Miller tocou num ponto importante. Vamos ouvir o Crespo falando sobre essa história de 45 pontos. Né? O objetivo é 45 pontos. São Paulo vai jogar por 45 pontos. O time grande de né? São Paulo não pode pensar assim. Não, é objetivo 45 pontos. É isso. Não é sobre rebaixamento ainda não. No brasileiro, né? Rebaixamento é do Paulista. É sobre o objetivo de 45 pontos. E se cai, A terceira e se cai resposta do 47, Crespo. 48? Isso. Vamos Se fizer ouvir. 45, cai. O Crespo, acho que ele deu 10 respostas. Em 9 ele falou que o São Paulo joga por 45 pontos. Tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, 45 pontos. É o objetivo do São Paulo, Crespo? Na tela. A gente tem que chegar a 45 pontos e acho que com esta atitude, com esta convicção, com esta ideia, acho que vamos a chegar. Depois, se outros pretendem outras metas, não dá. Essa é uma declaração de um treinador fracassado.
Essa é uma declaração de um treinador que está dizendo que não acredita no seu time. E nele próprio. Essa é uma declaração nele próprio. de um treinador que não acredita nele e na sua comissão técnica. Sem confiança total. Não, Ele está dizendo que o campeonato do brasileiro, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, etc., não é o campeonato dele, do São Paulo. É o campeonato com os outros lá de baixo. Quer dizer, se você pensa assim, isso afeta o grupo. Lógico. Claro. E até o torcedor. Claro. Fica todo mundo em depressão, cara. E o que o Não, torcedor é. vai pensar? Você Olha, pode ter esse tipo quarta-feira que vem, tudo bem. Vai jogar contra o Flamengo, que é o melhor time da Sul-América, isso é uma outra coisa. Até pode ser uma derrota anunciada. Mas você não pode pensar em lutar por 45 pontos. Esse seria Não, o discurso e a do expressão técnico. dele foi: acho que podemos chegar Ele em está se 45 escorando num pontos. possível fracasso. Ele já está se escorando, porque se caso aconteça, ele vai falar, eu avisei. Deixa eu tentar fazer o contraponto. Eu concordo com vocês. Acho que técnico que senta ali na cadeira de treinador do São Paulo, com uma entrevista coletiva, não pode dar essa declaração. Mas eu aqui, né, vou tentar fazer o contraponto. Ele não está sendo sincero? São Paulo vai brigar por quê? Eu pergunto para vocês nesse campeonato. Ele não pode falar isso. Pode externar. Ele não Até pode porque- externar pro Ele público, enterra a pro torcida. seu próprio torcedor. É, pô. Rafa, até porque o elenco dele é forte. O jogador, se você pegar jogador por jogador, ele tem que fazer diferença como treinador. Ele tem um elenco bom na mão hoje. Se você pegar um Mirassol, se você pegar o Novo Horizontino, o que os treinadores fazem? Eles tiram o melhor do atleta. Sim. E você vai pegar a folha salarial desses caras, jogador por jogador. O São Paulo hoje é um time forte, cara. Tem um elenco. E aí, o resultado? Você vê dentro de campo, os jogadores não têm padrão, não tem uma jogada. Isso, pra mim, é treinador. Pra mim, E eu ele noto teve que é tempo para treinador. trabalhar, ele não chegou, pegou o São Paulo agora. Ele no Mundial de Clubes, ele teve 30 dias para trabalhar praticamente esse elenco, Leandro. Não, teve tempo suficiente. Né? Agora terminou o campeonato para ele antes, ele não disputou finais aí, até quase o Natal. Então, assim, toda hora tá transferindo para alguma coisa, para algum problema. Cara, você tá no São Paulo Futebol Clube. Talvez ele entendo e respeito ele. A posição, o momento tá passando no clube, mas você tá no time gigante, irmão. Você tem que morrer atirando. Não tem esse negócio, vai iniciar uma isso competição mesmo. que você nem iniciou, você já tá jogando ao vento. Isso mesmo. Pô, com que moral o torcedor vai lá? Com que moral o torcedor vai apoiar um negócio desse? Como que o seu jogador olha pra você se você já tá falando, ó, rapaziada, vai começar a competição aí, nossa briga é com o Chapecoense, entendeu? Então, assim, Vai começar- vai é um começar- absurdo, cara, é um absurdo. Vai começar Assim, a guerra, o cara no front, o nosso comandante tá lá no fundo. Então, o campeonato pro São Paulo não começa quarta-feira agora contra o Flamengo. É. Vai começar quando pegar Chapecoense, quando pegar o Remo, o Atlético Paranaense, o Curitiba, porque ele está dizendo que o campeonato do São Paulo é lá embaixo. Michele, você concorda com que essa Eu- declaração do Crespo, ela não cai bem no elenco? Eu não concordo e o presidente do São Paulo, Arrim Assis, também não concorda. Diz que o Crespo foi modesto em dizer uma coisa dessa. Acho que ele não gostou. E do mesmo jeito que eu não gostei quando o Abel Ferreira já entregou os pontos no Campeonato Brasileiro. Então, o pra Abel, mim, é a mesma foi muito coisa. criticado, bem lembrado. Eu O Ab- não acho que treinador pode ter esse tipo de postura. Eu acho que um líder não pode ter esse tipo de Mesmo postura. que essa possa vir ser a realidade, né? Acho que aí vocês me responderam. Exato. Tá bom, talvez brigue realmente para Não, fugir mas do não rebaixamento, pode. mas você tem que tentar olhar. Eu até acho que vai. Eu Tem- acho que vai brigar mas contra não o rebaixamento externar. mesmo. Mas o técnico, que é o comandante, ele puxa todo mundo pra baixo junto com E olha, ele. eu vou falar uma coisa, ele pode até pensar isso, Isso, mas ele exato. não pode passar isso para os seus liderados, para os seus comandados, Lógico que não. porque você já põe um espírito de derrota. Isso. O Alexandre Toda e o equipe. Silvestre. Outra coisa, Pois não, Rafa, Paulo. o que o Sérgio falou, olha o elenco do São Paulo: Arboleda, Alan Franco, Danielzinho, Marco Antônio, Bobadilha, Luciano, no banco de reserva, Ferreirinha, Pô. Caleri, o Wendel. Como que você vai falar que um time desse é ruim? Que vai cair. Enzo Que vai Dias. cair? Como é que você vai falar Como que esse time vai cair, Não, cara? não, tem outros Não nomes. é um time Como maravilhoso. que você vai Não falar é que um um time não, desse não vai é um lutar time de pra cair? arrancar suspiros. Não é pra ser Mas, campeão. mas Não é cara pra ser campeão. importante dentro do elenco. Pô, mas você tem que. Ó, a realidade é, esse time não é pra ser campeão. Mas também você não pode falar que esse time vai brigar pra não cair. cara. E o presidente? O presidente que chegou agora, né? Colocaram ali com a saída do Casares. Casares foi afastado, acabou renunciando posteriormente. E aí o Maciço foi ouvido pelo Alexandre Silvestre, hoje no estádio do Pacaembu. E claro que, assim como lembrou a Michele, ele falou, foi perguntado sobre esse tema, sobre essa declaração do Crespo. 45 pontos. O São Paulo tem uma temporada toda para disputar 4 campeonatos e fazer 45 pontos. O presidente falou sobre esse tema com Alexandre Silvestre. Na tela.
Nós não vamos pensar em 45, nós temos que subir mais, nossa. Nós temos que tentar uma classificação para Libertadores. Até o 8º lugar, tem esse lugar assegurado. Então nós temos que pensar nisso. 45 ele foi muito modesto. Não, ele foi muito mal. Foi infeliz. Foi muito infeliz. Ele não vai falar isso, não vai falar isso, mas foi Ele muito foi infeliz na delicado. sua declaração. Ô, Garrafa, veja bem, se você olhar o jogo é o retrato do pensamento do seu treinador. Você não pode entrar com 3 volantes abertos, sendo que o Palmeiras, os seus meias flutuam constantemente. Falando da parte técnica agora do jogo, o gol que o Rafael. O segundo gol esse primeiro gol o Rafael falhou feio. Muito feio, muito feio. Olha lá, um chute rapa, e ele demorou a cair. Ele tava na bola, tava no canto, ó. Olha só. Sérgio, você é especialista da matéria, Sérgio. Falhou muito, mal posicionado e ele deixou ele dar mais um passo. É uma bola defensável, muito mal posicionado. Volta lá no primeiro gol, volta só no primeiro gol pra gente ver, e depois quero avaliar também o do Carlos Miguel, aproveitando que o Sérgio tá aqui. O Miller, eu tomei sua palavra aqui, mas só já que você citou o lance, vamos ver então o lance do primeiro gol, o gol do Maurício, né? Pra gente realmente ver o Sérgio dando a avaliação técnica dele. Pois não, Sérgio. É uma bola que vem, ela passa por baixo do zagueiro, tira um pouco a visão do goleiro, mas ele tá muito mal posicionado, muito no meio do gol, olha lá. E ele sai da onde ele tá, entendeu? Ele não dá um passinho. Ele não dá 2 passos. Então ele não chega na bola por isso. Que é o normal, correr, né? Isso. Correr. Dá um passinho e você sai pra bola. Ó. Ele sai de onde dá ele 2 tá. passos e pula. Ele não fez isso. Ele pega impulsão com o pé esquerdo, tá vendo? O pé esquerdo lá dentro do gol. Se ele pega uma impulsão do lado do pé direito, ele sai pra bola. Ele pega o pé esquerdo. Mas essa ida dele pra frente e depois voltar, você pode observar que ele vai pra frente, ele dá os. Lá, e ele volta, e aí na hora que ele vai, o jogador, ele já cai de uma jogador, vez. que o pé esquerdo dele não tem impulsão suficiente. Olha só. Ele impulsionou com o pé esquerdo. Veja bem, ele caiu. Entendeu? Ele não pulou. Ele não. Ele falou bem. Ele caiu, não pulou. Ele impulsionou com o pé esquerdo, ele perde força e só. Se ele impulsiona com o pé direito, posicionado, ele vai na bola. Olha lá. Se ele pulasse, ele defendia não teve a bola. explosão para chegar na bola. E foi um chute fraco. É uma bola defensável. Pé direito do Maurício, ele é canhoto. Pé bom dele, ele é canhoto. Quer dizer, então, foi mais falha ainda. Aproveitando que vocês estão falando aí dessa falha do Rafael, e o do Carlos Miguel no primeiro gol do São Paulo. Temos então aí separados o gol que o Carlos Miguel, logo na sequência o gol de empate, o gol do Bobadilha. Carlos Miguel, o Everton foi embora, o Carlos Miguel é titular absoluto, né? Quero ver esse lance também, vamos ver. Aí foi mais cara a cara, né? Falha uma bola que consegue com as mãos, né? Você pode até com as mãos, mas ele é um goleiro alto, tem meio estabanado com as pernas, você sabe que aí ele errou a perna. Então, ele errou a caída. Ele erra. Você vê? Ele tentou fazer a defesa com a perna, Sérgio, com a mão ali a bola, né? Com a mão, mas ele é um goleiro muito alto, ele vai colocar a perna e coloca a perna errada. O Leandro, a sua avaliação aí do lance aí. Eu acho que os 2 lances era de se pegar a bola. No caso do Rafael, contra o Mirassol ele errou, contra a Portuguesa ele errou, e ontem ele errou. Então assim, iniciou o ano também, não iniciou o ano bem não. Aproveitar que o Sérgio está aqui, que tem uma história maravilhosa no Palmeiras, o Everton, um dos goleiros que mais venceu, se não que mais conquistou o título com a camisa do Palmeiras, enfim, tá nessa. Não ia tomar um gol desse, tá nessa faixa aí. Foi liberado por uma opção que o Abel queria, o Carlos Miguel como titular, e ele tem direito a isso. O Everton entendeu que era melhor buscar novos ares, o Palmeiras o liberou, o homenageou. Vocês liberariam? Eu não liberaria o Everton, porque o Carlos Miguel é um bom goleiro, mas olha o currículo do Carlos Miguel, que garantia a gente tem que o Carlos Miguel será um goleiro do padrão do Everton, do padrão do Marcos, do Sérgio. Não dá pra comparar currículo, porque um tem 39 anos, outro tem 26, 27, então... Mas o Palmeiras está nessa aposta? Não, currículo você não compara. Mas ok, eu não estou dizendo que ele... Eu não estou dizendo que ele não tem que estar no grupo, mas eu não liberaria o goleiro do porte do Everton, ainda jogando em alto nível, para apostar todas as minhas fichas no Carlos Miguel. Na minha opinião, tem 2 situações aí. O Palmeiras, ele correu um risco, logicamente, mas eu acho que o Palmeiras, ele faz ali vamos dizer, uma composição mais errada quando ele renova com o Lomba. Não que não estou falando Eu entendo. O Lomba, hoje, ele está tomando o lugar de um terceiro goleiro que vinha para somar. O Everton poderia continuar e o Carlos Miguel. Não tem problema. Porque hoje você tem o Carlos Miguel e o Lomba. Às vezes você pode não ter nenhum. Se o machucar, o Lomba ele pode ser o cara que vai substituir. Mas será que aí vai dar continuidade no que vinha fazendo o Everton e o Carlos Miguel?
Então, assim, corre-se o risco de o Carlos Miguel agora continuar vamos dizer, um trabalho muito bem feito que vinha sendo feito pelo Everton, Pode que ser. estava também em ótima forma. Agora, se você segura o Everton, logicamente você tem um problema interno. Você contratou o Carlos Miguel para ser titular e o Everton, logicamente, não queria ser o reserva. E teria Mas liberar o chance Everton muito de grande graça? ser titular. Ô, Gafa, uma coisa é liberar de graça e é uma questão da diretoria. Agora, em relação ao jogador em si, ele pediu para ir embora, porque o Grêmio ofereceu 3 anos de contrato. É lógico que ele vai pedir para ir embora, Não é? vendo o que eles estão E com fazendo. aumento Trouxeram salarial. um cara no lugar Tudo bem, dele. Ok, mas se não aparece o Grêmio dando 3 anos de contrato e um aumento salarial em relação ao que ele ganhava no Palmeiras, ele até poderia engolir esse sapo e ficar. O Grêmio valorizou. Claro, valorizou, e o Palmeiras nunca ia renovar com o Everton por 3 anos. Por 2 anos e por 1 ano só. Só por 1 ano. Então, assim... Para ele foi sensacional. Ele tinha contrato até quando? Só até o fim do ano que vem. Até o fim do ano que vem? Não, é isso. Até Ou desse ano? E vou falar, se ele fica, ele reconquista Ele reconquista a posição, é isso. Não pelo fato do Carlos Miguel ser um goleiro, ele está em pouca minutagem, um goleiro que ainda jogou pouco, tem 50 e poucos jogos, né? Só que desde que vai ele aprender estreou, muito, vai. Mas o Palmeiras não é lugar de experiência, gente. É aí que eu quero chegar. Só um detalhe. O Carlos Miguel, desde que ele estreou no Palmeiras ano passado, é o goleiro que menos tomou gol no mundo. No mundo. Nos jogos que ele jogou, ao mesmo tempo em que ele estreou no Palmeiras até hoje, no mundo foi o goleiro que menos tomou gols. Sim. Isso é informação, é matemática. Não é opinião se ele é bom ou ruim. E nesse Paulistão ele só tomou 1 gol em 4 jogos. Paulistão, Alex. Bom, eu quero ver. Eu quero ver quando O começar Everton tomou contra 3 do Flamengo, Inter hoje, contra então. Cruzeiro. O Everton tomou 3 hoje só do Inter. Então, pô. Ele tomou 6, né, nos 2 primeiros jogos. Não, ele não jogou, foi o Lomba que tomou 4. Não, no ano passado. Ah, sim. No ano passado. Mas depois não tomou mais. Mas ele joga no Palmeiras, né? Sim. Tudo bem, vamos ver. Eu torço para que o Carlos Miguel siga, mas se você tem um goleiro com um contrato ainda longo, você quer sair? Ok, você tem uma história aqui, mas não, eu não posso abrir mão de você, como disse o Sérgio. Você fica. O Grêmio quer, então o Grêmio tem que pagar, né? Profissionalismo. O Carlos Miguel, em 15 jogos pelo Palmeiras, em 10, ele não tomou gol. Tá bom, entendeu? tudo bem, Então tudo bem. é Que quem tá saindo tem um peso muito grande. É isso que eu tô lógico, falando. sim. E nós estamos falando de um time que briga por Copa Libertadores, que briga por Brasileiro, por Copa do Brasil. Tem time aí que o grande ídolo da história saiu e até hoje, 10, 15 anos depois, ninguém conseguiu convencer, que é o caso do São Paulo. E o Rafael hoje é tido como o melhor sucessor do Rogério. Então, cara, é difícil. A gente vai voltar a falar do São Paulo, tem a história do Rafinha chegando, tem muita coisa pra gente falar do São Paulo, mas óbvio, o clássico foi Palmeiras e São Paulo, e eu quero o lado do Palmeiras, né? Deu pro palmeirense sentir, recebemos uma resposta do time, Sérgio. Não, foi realmente uma resposta. O Palmeiras foi lá e pegou o São Paulo e foi absolutamente superior e estamos tranquilos. O Abel Ferreira respondeu se foi uma resposta mesmo ao torcedor e ele ficou satisfeito depois daquilo que aconteceu com o Novo Horizontino, aquele atropelo, o que o Palmeiras apresentou na partida de ontem contra o São Paulo. Foi uma resposta, o Abel? A melhor resposta que nós podemos dar não é com gestos, não é com palavras, é com ações dentro de campo e foi isso que fizemos hoje perante um dos nossos rivais e vamos continuar, não há outra forma. Não vamos ganhar sempre, mas a nossa obrigação é competir sempre para ganhar. Como é que você viu o Palmeiras? Ficou surpreso? Todo mundo ficou surpreso. Tomar de 4 do Novo Horizontino, com todo o respeito que merece o Novo Horizontino, não estava no script, né? E aí agora teve esse jogo contra o São Paulo, o Palmeiras teve um começo. O São Paulo, se tivesse um ataque eficiente, poderia ter a história do primeiro tempo ter sido outra. O São Paulo não foi eficiente, o Palmeiras foi eficiente e fez um 3-1. Começo de temporada, né, Garrafa? O que eu notei que o próprio Abel fez? Mudanças, né? Experimentando alguns jogadores em algumas posições, mudando sim o jeito de jogar e não é você desdenhar ou desacreditar no seu time, até mesmo do adversário. O adversário, sem dúvida nenhuma, que se prepara mais, eles têm mais tempo de preparação, vem na parte física, às vezes supera, e foi isso que aconteceu. O Palmeiras levou, logicamente, um choque ali, um jogo onde não esperava, perdeu. Mas o que a gente sempre falava quando jogava, o Miller está aqui, o Leandro também sabe, o Paulo, o que você tem que responder quando você toma uma pancada dessa? Tem o próximo jogo. O próximo jogo é como ele falou, não é com palavras, é com ação. É você jogar bem e você provar realmente que você foi um acidente de percurso, né? Então eu vi o jogo do São Paulo e Palmeiras, o Palmeiras realmente foi melhor no jogo, melhorou e a cada jogo ele vem crescendo, né? Vem mostrando um pouco mais de solidez, um pouco mais, vamos dizer assim, entrosamento, e é isso que eu noto no Palmeiras. Ele vem realmente numa temporada onde ele está experimentando alguns jogadores, algumas posições, principalmente no meio campo,
E eu vejo que o Palmeiras está no crescimento, está crescendo, né? Principalmente no setor defensivo e no meio de campo. O Alex, do Palmeiras chegou Marlon Freitas. Só. Saíram Aníbal, Mikael, me ajuda aí. Facundo. Facundo, tem mais um. São 4 saídas, uma única chegada e os garotos da base aparecendo. A pergunta que eu faço a vocês é, o Palmeiras será protagonista, e o Mikael, o Palmeiras será protagonista nessa temporada? Vai continuar ali firme e forte com o Flamengo? Ou carece de reforçar esse elenco, trazer jogadores? O próprio Abel falou ontem na coletiva que aí não é nem questão de opinião, é matemática. Saíram 4, só chegou um, ele precisa de reposições, isso palavras do Abel. Ele precisa de reposições em relação à quantidade de jogadores que saiu do Palmeiras. Então, se o Abel fala publicamente que precisa de reforços, não sou eu, não é o Sérgio, não é você, Garrafa, não é ninguém que vai falar o contrário. Porque ele é o comandante, ele que sabe das necessidades. Enquanto esses reforços não chegam, claro que ele é obrigado a utilizar o material humano que ele tem, inclusive usando os meninos da base. E alguns já aparecem com muita qualidade. O Luiz Pacheco é um excelente volante. Muito bom jogador. Muito bom jogador. O Larson, muito bom jogador, volante também. O Riquelme o Riquelme Felipe. Muito bom Esse já despertou interesse também do futebol europeu. Então, alguns jogadores aparecem na base. O Arthur, lateral esquerdo, para mim já encosta o Jefté. É outro que pode vender. Agora, será que a diretoria vai trazer os reforços? É isso que o Abel quer? É o que ele quer. Vamos ouvir então o técnico Abel falando sobre reforços e aí vocês opinam, porque o que tem nesse momento para brigar com Flamengo e Cruzeiro, vamos citar essas duas como exemplo, é o que está aí, mais a garotada da base. Vamos ouvir o Abel Ferreira falando sobre montagem de elenco, reforços e os garotos da base. Na tela. Sei também o quanto esforçados estão para tentar trazer as nossas primeiras opções. Eu sei o esforço que estão a fazer, porque os alvos estão muito bem identificados. Eu sei que com os jogadores que tenho neste momento, estando todos disponíveis, nós somos extremamente competitivos e fortes, e é isso que eu quero. Ele é bem claro, com os jogadores que temos, incluindo os meninos da base, o Palmeiras é competitivo. Se vai chegar ou não, acredito que sim, o Palmeiras tem poder de compra, mas por enquanto não chegaram. Então a pergunta é, com esse elenco que tem hoje, com a saída de 4 jogadores, a reposição apenas com o da base, dá para brigar de igual para igual com Flamengo e Cruzeiro na temporada ou não? É realmente necessário reforçar esse elenco com jogadores mais experientes? Acho que é necessário reforçar, mas ainda assim o Palmeiras segue competitivo. Não dá para falar que o Palmeiras não vai competir, né? Se com os problemas do ano passado ele acabou sendo vice-campeão em 3 campeonatos, ele não brigou contra o rebaixamento, ele foi vice-campeão. É que encarou um Flamengo que é acima da média entre todos os times do Brasil e da América. O Flamengo, com os jogadores que tem, não dá para discutir em relação à qualidade de elenco. Mas o Palmeiras, se quiser ter mais chances de ser campeão, de bater o Flamengo em alguma decisão, precisa se reforçar. Esse ano basta para o Palmeiras ser competitivo? O ano passado não ganhou nada. Para mim, ainda, eu concordo com o Alex, ainda falta algumas posições. Para mim, a parte lateral direito ela ainda carece. É carente também. É carente. E agora, com a saída do Veiga, de repente saindo, você tem aí uma ausência de um cara que é o criador, que entra, resolve às vezes. Então, eu acho que o Palmeiras ele é competitivo, ele foi muito claro nisso, ele é competitivo, mas ainda está começando o ano, né? Então ainda não é o time ideal para você encarar um Flamengo, enfim, um Atlético, o Cruzeiro, por exemplo. Ô, Garrafa, uma jogador, das coisas que... o Palmeiras, lógico que vai continuar a ser competitivo. Isso. Mas não é suficiente para superar o Flamengo. Por isso que, se o Flamengo está atrás do Paquetá vai pagar quase 50 milhões de euros, imagine o Palmeiras. Então o Palmeiras, claro que carece e tá perto, viu? De jogadores que chegam para assumir a posição de titular. Opção, tem o pessoal da base aí que tem muitas boas opções de compor elenco. Mas a base compõe, né? A base não pode resolver. Agora, né? essas três contratações que faltam, tem que ser cara de peso. Ô jogador, mas onde tá a mão do treinador nisso tudo, cara? Que toda hora precisa de um. Toda hora precisa. O Corinthians tá lá com 11. Ficou a temporada passada só com 11. Não tinha jeito. Aí não tinha jeito que fazer. 2 títulos. E a mão do treinador, nós estamos falando do São Paulo. Tô entendendo o que você tá falando. Estamos falando do Palmeiras. Mas e aí? O time que entrou em campo contra o São Paulo é um time bom? É um time bom. Bom? É um time competitivo? Bom. É. Um clássico, ganhou. E olha o banco de reserva do Palmeiras.
Emiliano, Vitor Roque, Felipe Anderson, Rafael Veiga, Lomba, Jai, Murilo. Cara, foram titulares. Mas pode titular. Hoje já tá no banco. E a mão do treinador nisso tudo? Não, ele usa bem o elenco, né? Ele tem muita esperança na volta do Evangelista, que realmente estava muito bem no time quando se machucou, e no Paulinho, que deve poder voltar às atividades normais lá para abril. Lá para abril, aí até recondicionar. Mas ele tem muita esperança nesses dois jogadores. Entendeu, né? Eu tô entendendo. Mas tem recurso, né? Mas tem recurso. Cara, sabe? Então fica jogando, não, precisa de reforço, precisa disso, precisa daquilo. Mas foi o que eu acabei de falar sobre a questão do Crespo. Isso aí. Tá precisando ganhar, põe 3 zagueiros e 3 volantes. Tá precisando fechar a casinha, põe atacante. Pô, então aí também não é questão da equipe. Voltando aí, a falar do ponto do São Paulo, é um momento de humildade, cara. Tá tendo mudanças. Não é nego de querer chegar lá agora, querer sentar na cadeira, velho. Querer escolher posição. Agora, cara, saber o momento que tá passando a dificuldade. Gramado pra jogar. Não, gramado pra jogar. Eu tô falando dentro e fora. Cadeira que eu tô falando fora. Sim. E dentro o cara tem atitude, né, jogador? De assumir a camisa, pegar aqui, ó. É pesado, eu vou pra cima, irmão. Eu vou jogar, independente se é clássico. Recebendo ou não. Recebendo ou não, Paulo. Assim, eu vou. Ô, Paulo, já cheguei em decisão, velho, e que tava sem receber. Em nenhum momento fizemos reunião. Vamos ganhar primeiro, depois nós recebe. O mais importante é o caráter, é o torcedor que paga pra estar ali, é o clube. Outra coisa que eu fiquei indignado com a declaração do Crespo ontem... Não, eu vou pedir só, Miller, vou pedir um segundo, só pra gente sair desse Palmeiras, porque tem mais esse São Paulo pra gente se aprofundar. Eu tô vendo que o Leandro tá engasgado querendo falar, o Miller tem algo para falar, você, São Paulino, quer ouvir. A gente vai falar mais desse São Paulo, só pra gente arrematar, porque acho que foi o Sérgio que falou da possibilidade da saída do Veiga. Sim. Né? O Veiga tem proposta da América do México, é isso? E tá bem e o Abel falou ontem, então já são 4 saídas, poderemos ter mais uma. E a pergunta é, hoje, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, o Palmeiras tem, com esse elenco, ele tem elenco inferior a Cruzeiro e Flamengo? Essa é a pergunta para vocês me responderem na sequência. Só que o Abel fala da possibilidade da perda de mais um jogador. Rafael Veiga, na tela. Isso é um assunto que eu particularmente não tenho muita informação. É algo que está mais sobre a alçada da Presidente, do Barros e do Veiga. Mas claro que eu conto com o Veiga. Não há como não dizer que não conto com um jogador desta dimensão. É um ídolo do clube. Agora, há outras questões que me ultrapassam e não tenho muito mais nada a dizer. Gente, para mim, se o Palmeiras não contratar, só com esse elenco que é competitivo, entendo o que o Paulo está querendo dizer, que o treinador tem que fazer diferença, mas no time com o poder aquisitivo do Palmeiras, para brigar com o Flamengo, para brigar com o Cruzeiro, se ficar assim... Não é suficiente. Não é suficiente e a pressão no Abel esse ano vai ser diferente, porque já faz 2 anos que o Palmeiras... Se não ganhar nada esse ano, não ganha nenhum título. Então, a pressão é muito grande. A diretoria precisa se coçar. Ou eu estou errado? Eu vou só dar uma pincelada do que você falou, Paulo. E aí eu vou passar pro Alex. O que acontece com o Palmeiras hoje é que o Palmeiras tem um staff muito bom. Tecnicamente, é bem entrosado e o time dá resultado porque você não precisa de medalhões. Você pode ver que o time é entrosado. E ele joga sempre no limite ali, técnico, físico e tático. Então, por isso que dá resultado. Mas ele chega a um certo momento que ele não consegue esticar mais. Então, eu acho que, igual o Miller falou, o Palmeiras precisa de 3 caras hoje que venham para jogar. Um meia, um lateral. E esses 3 caras têm que vir para dar essa cara para o Palmeiras ser aquele time que vai chegar e vai ganhar. Você fala assim, esse time vai ganhar. Porque o Flamengo está fazendo isso. Então, o Palmeiras tem essa vantagem de chegar, tem um elenco, reposição de peça, mas só isso, na minha opinião, hoje, esse ano, ele vai competir. Mas na hora da final vai faltar alguma coisa. Competir é no mínimo, só que o Palmeiras não ganha um título há 2 anos. Exato. A torcida não aguenta mais, pelo investimento. Claro. A cobrança do Palmeiras, do Flamengo, o sarrafo é outro. Só o Marlon Freitas não vai fazer. Não é só Marlon Freitas não vai fazer verão. Eu acho que Cruzeiro e Flamengo já estão nadando na frente, ou não? Então, sim. Leandro, Flamengo e Cruzeiro na frente de Palmeiras? Na frente. Os elencos, né, super fortes, né? Flamengo agora talvez com o Paquetá vai ficar com mais qualidade, né?
O Cruzeiro nem se fala, né? Manteve os jogadores. Trouxe o Gerson. O Cruzeiro, né, trouxe o Gerson e os que eram bons continuam. Sim. Né? Não perderam os jogadores. O Cruzeiro perdeu pro Galo hoje, né? É? Futebol é louco, né? Começo de temporada. E o Everton tomou 4 no Grenal, tá acabando. 4 no Grenal. 4 no Grenal hoje. Futebol é coisa de maluco. Então, eu não acho que o Cruzeiro tá na frente do Palmeiras. Eu não acho. Não? Não, eu não acho. Eu acho que o Palmeiras tá acima do Cruzeiro ainda. Pelo elenco que tem, pelo treinador que tem. Mas que não ganha 2 anos, Paulo. Qual é o problema? Como qual é o problema? É questão de foco. É questão de foco até o final. Não o Abel pegar no meio da competição e entregar tudo. Falar, não consegui. Não, isso é outra questão, Paulo. Mas é foco, irmão. É foco do começo ao final. Então, eu, particularmente, acho que o Palmeiras está na frente ainda do Cruzeiro. Mas o jogador, como time... Mas o Palmeiras não pode perder para o Cruzeiro. O Cruzeiro pega o Gerson, custando uma bala, sim, que é bom jogador, custa caro. Ele não pode contratar inferior ao Cruzeiro. O Cruzeiro contratou bem. O Gerson, quem não quer o Gerson? A diretoria do Palmeiras não tem agilidade Mas também você vai ver se o jogador quer ir para o Palmeiras. Não, mas aí que tá. A receita do Palmeiras, o Xará pode falar melhor que eu, hein, Xará? Ô, Miller, e além de comprar, por exemplo, o Gerson, não liberou o Caio Jorge pro Flamengo. Exatamente. E assim, grana em cima de grana, nota em cima de nota. Renovou. Até 29, exatamente. Que é o principal jogador do meio campo. Para brigar com o Flamengo, então o Palmeiras, Rafa, o Palmeiras no mínimo tem que fazer uma contratação no nível do Gerson. Não pode contratar um jogador para vir compor elenco. Compõe elenco com base, que já é muito boa. Já teve vários que compôs elenco e teve que mandar embora. Exatamente. Então, se você ficar no nível da competição, como todos competem, não vai atropelar o Flamengo, não vai atropelar o Cruzeiro. Não tem jeito. Time grande, com a receita grande que tem que contratar jogador do nível da receita. Agora, o Leandro, em meio à discussão do Palmeiras, eu preciso falar de São Paulo e tal. Aí o Miller já quis entrar e tal. Então, calma, jogador, porque o Crespo está otimista. Ah, é? Agora ele está vendo uma melhora. Ah, que bom. O Crespo está vendo melhora, Michele. Alegria. Quem está falando isso é o Garrafa? Não, é o próprio técnico do São Paulo. Ah, é? Depois do resultado de ontem, ele falou que tá bom, tá melhorando, ele tá animado. É isso, Crespo, na tela. Estou confiante, eu acho que em breve as coisas começarão a melhorar fora, em tanto que chegarão reforços, chegarão também os meninos depois da copinha. Então acho que temos futuro. Tá aí, Leandro. Você tava nervoso. Calma, jogador. Você tava nervoso, jogador. Eu tô aqui anotando. Eu tô aqui anotando e vendo aqui o elenco. Vou chegar até o final. Tá bom, o elenco do São Paulo completo. Vou passar a bola pro jogador que eu tô fazendo a anotação aqui. Em outras épocas, tinha elenco do São Paulo inferiores a esse e não entrou na competição para lutar por rebaixamento. Exatamente. Eu vou anotar aqui. Não, o Garrafa, mas veja bem, as declarações do Crespo, elas vão na contramão do raciocínio dos jogadores. Se contradizem muito. O jogador diz assim, olha, o ano vai ser difícil. Aí ele diz assim, não, estou confiante, nós estamos crescendo, estou vendo uma evolução. São tudo palavras furadas. São palavras eco-oco, pelo amor de Deus. Veja bem, ele falou também na entrevista ontem, os jogadores estão 3, 4 meses sem receber salário. Não é só um privilégio do São Paulo, primeira coisa. Segunda coisa, tá com o salário atrasado, mas quando entrar em campo, o torcedor não quer saber disso. Se você entra em campo, é porque você está em condições de jogar e você quer jogar. Não é que ontem, eu estava assistindo um jogo pela Casé TV, o narrador não falou uma vez no primeiro tempo o nome do Luciano. Não, jogou mal demais o Luciano. É clássico, bom jogador, tem que aparecer. Não é contra São Bernardo, contra time pequeno, não. Tem que aparecer em clássico. E ele desapareceu ontem. Até porque o Palmeiras não fez força nenhuma para ganhar do São Paulo. Ganhou com naturalidade. Não foi aquele massacre total. Aproveitou as melhores oportunidades e ganhou o jogo. Agora, vai pro vestiário, perderam de 2-1. Você tem o Caleri no banco. Ok, não tá 100% fisicamente, mas jogou contra a Portuguesa, o cara fez 2 gols. Você tem o Ferreirinha. Você volta pro segundo tempo com esses caras no banco de reservas. É melhor do que todos lá. Você volta com esses caras no banco de reservas. Ou seja, aí a culpa também passa pelo Crespo. Essa história de 45 pontos me pareceu muito tirar das costas. Isso, lógico. Tiro das costas. Mas qual é a falta essa pergunta. Crespo, qual é a sua responsabilidade no processo? Uma pergunta boa. Qual a sua responsabilidade no processo?
responsabilidade dele, Garrafa, é que ele escala mal o time. O jogador sabe. Como que você vai jogar com 3 volantes contra o Palmeiras? Já te falei, o Palmeiras tem um meio-campo muito forte, que roda nas costas dos volantes. O gol do Flaco Lopes, como é que foi? Um golaço, hein? O Marlon Freitas dá um passe pro Andréas Pereira nas costas do Marco Antônio. E os outros 2 volantes, Bobadilha e Danielzinho, que nem sei onde estava. Eles estavam lá lá no Castelo Branco. Pelo amor de Deus! Isso aí é um beabá, Michele. Tá com a posse de bola? Você abre. Tá sem a posse de bola? Os volantes fecham. Isso é um beabá do futebol. Só que no gol do Flaco Lopes, se você pegar a origem da jogada, você vai ver que o Marco Antônio tá que nem uma barata tonta, perdido sozinho no meio campo, e os 2 volantes, Bobadilha e o Danielzinho, estão abertos. Para que ficar aberto? O Andréas Pereira domina a bola, dá um passe pro Sousa, que faz a jogada, dá um passe pro Flaco Lopes, faz esse bonito gol. O gol foi assim. Por quê? É um time mal posicionado. Esses 3 jogadores volantes em cima da bola. Exatamente. 3 jogadores foram em cima do... O Arboleda largou a posição dele para antecipar o lateral que já estava na marcação. Aí já entra o erro do Arboleda. O lateral foi junto lá. O lateral já estava. O Arboleda deixa o espaço dele e o Flaco Lopes falou assim, já que você deixou o espaço para mim, eu vou ocupar esse espaço para fazer o gol. É um time desorganizado, foi um time desorganizado dentro de campo, e isso passa pela mão do treinador. Eu posso só falar sobre o treinador? Vou falar uma coisa, mas veja só, se eu sou treinador, vamos lá, se eu convivo dia a dia com jogadores, Paulo, me corrija se eu estiver errado, eu tenho o meu emprego, certo? Tenho lá o meu... Quando você perde, eu acho que passa para os jogadores, mas onde chega a derrota, né, no treinador? Então você não tem que colocar o melhor para jogar? É isso. Você não tem que colocar aquilo que é melhor para dentro de campo? Num clássico. Olha, eu tô com o meu na reta. Então é o seguinte, você vai jogar, meu querido. Você vai jogar. Eu colocaria o que eu tenho de melhor. E aí você deixa o Caleri, Ferreirinha, você precisa ganhar o jogo. E pior, que além de estarem no banco, no segundo tempo não volta com os caras. Mas o de melhor já tinha que ter acontecido na quarta-feira contra a Portuguesa. Exatamente. Já não foi com os melhores. Já mudou. O Caleri estava no banco contra a Portuguesa. Não dá, meu. Como é que faz? Não, saiu jogando. Acho que saiu jogando. O Caleri saiu jogando, fez os jogando. 2 gols. Mas vai descansar no clássico? Você vai descansar o cara no clássico? Então não leva. Porque o São Paulo está ameaçado de rebaixamento. Garrafa, essas coisas. O mestre Tele Santana e o Luxemburgo, o Sérgio sabe disso, eles blindavam o elenco, deixavam bater neles. O Tele Santana dizia assim, olha, me dê argumento dentro de campo, que eu protejo vocês fora de campo. Constantemente o Vanderlei Luxemburgo falavam isso. Falavam direto isso. Mesmo quando ele jogava mal no Palmeiras, lembra? O Luxemburgo assumia bronca, protegia a gente. E hoje, não é o caso. Eu perguntei a vocês, logo no início, São Paulo, na abertura do programa Leandro São Paulo, corre risco de rebaixamento. Vamos ver a tabela do Campeonato Paulista e depois o Crespo vai falar sobre o tema. Vamos ver como é que está o Campeonato Paulista, lembrando que os 8 primeiros, né? Depois desses 8 jogos, são 8 jogos da primeira fase, né, Alex? Me corrija se estiver errado. Os 8 primeiros classificados avançam para o mata. Então, nesse momento, o Novo Horizontino é líder com 12, Palmeiras tem 12, é o segundo, Bragantino é o terceiro, tem 3, Mirassol é o quarto com 4, Primavera é o quinto, né, todos aqui com 5 jogos, São Bernardo é o sexto, Capivariana é o sétimo e a Portuguesa é a 8ª colocada. Essas são as equipes que estariam classificadas se o campeonato terminasse agora. Virando a página, nós temos aí Corinthians em 9º, né? Santos é o 10º, Guarani 11º, Velo Clube 12º, Botafogo é o 5º, Noroeste é o 14º. São Paulo está abaixo do Noroeste, gente. Já está na zona de rebaixamento? Não. Tá errado aqui, hein? Não, é que o Noroeste, ele ainda não ganhou no campeonato. Mas por isso o São Paulo é o 14º. O São Paulo tem. O São Paulo é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Aqui é uma troca. Isso. São Paulo é o 14º, o Noroeste é o 15º. Isso. Exatamente. E a Ponte Preta é a 16ª. Sim, porque empatou com o Noroeste no Moisés Zucarelli tem um ponto. O São Paulo tem uma vitória e o Noroeste não tem nenhuma. São Paulo tem uma vitória e o Noroeste não tem nenhuma. No critério de desempates, o São Paulo está na frente do Noroeste. Mas tem o mesmo número de pontos do Noroeste. Então, olhando aqui, o São Paulo é o primeiro fora, mas com o mesmo número de pontos do primeiro dentro da zona de rebaixamento. Exatamente. Isso. Foi perguntado ao Crespo se o São Paulo está ameaçado pelo rebaixamento, se ele teme, se isso preocupa. Vamos ver se preocupa ou não para o Crespo. Não são preocupados, sim. Tenemos que ocupar en eso. Mas tenemos tres rodadas con Santos, Primavera y Ponte Preta
que puede acontecer de todo, porque también podemos clasificar. Alex, os próximos jogos do São Paulo, o Crespo falou Santos, Primavera e Ponte Preta, só que temos aí 2 partidas no meio já pelo Campeonato Brasileiro, é isso? O Flamengo nesta quarta-feira no Morumbi. Próximo jogo é Flamengo, no Morumbi, brasileiro, estreia do brasileiro, que é a prioridade do Crespo, não é? Falou 45 pontos. Não, mas o Flamengo não é o adversário dele, não é o campeonato dele. O campeonato dele é na parte de baixo da tabela. Então, quarta-feira... Não, mas pra ele é sim, Miller. Pra ele é sim. É o Flamengo, é o brasileiro, 45 pontos. É que ele tá atrás de 45 pontos. Ele tá atrás de 45 pontos. Ele Flamengo, depois tem. Aí depois é o Santos, sábado no Morumbi. Pelo Paulista. Depois? Aí depois Grêmio, pega o Santos de novo na Vila. Pelo Brasileiro. Pelo Brasileiro, na Vila. Aí recebe o Primavera, pelo Paulista. Aí recebe o Grêmio pelo Brasileiro. E aí vai a Campinas enfrentar a Ponte Preta na última rodada. Se ganhar esses 3 jogos, provavelmente classifica. Até classifica. Mas tá correndo risco, gente. Pra mim, corre risco. Ou não? Eu tô exagerando. Corre risco, Michele? Acho que corre, viu, Corre risco de não se classificar. Agora cair... Cair, acho que não, né, Garrafa? Gente, nós estamos falando de um jogo contra o Flamengo. Vai tomar sapacada. No Morumbi o jogo. Morumbi. Aí depois pega o Santos. 2 vezes. No Morumbi também. Aí vai e empata. Aí pega o Santos de novo lá. O jogo, se acontece isso, o Crespo não chega a somar um ponto no Brasileiro. O jogo crucial do São Paulo se classificar e permanecer na primeira divisão é o clássico. Ele venceu com o Santos. Sim. Se ele vence o Santos, ele respira, não tem problema de rebaixamento e busca a classificação. Agora, se ele não vence o Santos, aí ele não se classifica. Isso. Só que imagina. Mas caiu, acho que ele não cai, não. Ô, Leandro, só que antes desse jogo contra o Santos, tem um jogo contra o Flamengo. Então ele perde pro Palmeiras. Isso aí. Estamos falando do São Paulo Futebol Clube, gente. A grandeza, há uma cobrança grande. Vocês sabem, pô. Vocês jogaram alguns do lado e alguns contra o São Paulo. Sabe que é jogar em time grande. Perde do Palmeiras. Toma uma cacetada do Flamengo. Não ganha do Santos. O Crespo, me desculpe, não tô pedindo a cabeça de ninguém, mas eu acho que não vê o coelhinho da Páscoa. São Paulo e Noroeste estão empatados em pontos ganhos e o próximo jogo do Noroeste é Velo Clube em Bauru. Então, se o Noroeste ganha do Velo em Bauru, que é muito possível, né, soma 3 pontos, e o São Paulo não ganha do Santos, ele pode entrar na zona com 2 pontos atrás do primeiro fora. O Crespo tá com saldo negativo. Com saldo negativo. Pela cultura do futebol, Leandro, o Crespo está ameaçado no cargo? Não, a cultura do nosso futebol, o Crespo tinha ido embora faz tempo. Se é um treinador brasileiro, se é um treinador brasileiro, ele já tinha ido. Não aceita, né? Não aceita. Por exemplo, esse tipo de fala mesmo. Ontem, hoje na Copinha, o presidente que assumiu tinha mandado embora, mas como o Miller falou, o jogo do São Paulo é o Santos, a decisão do São Paulo é o Santos. O que ele vai fazer contra o Flamengo, continua fazendo o que ele está fazendo, monta lá 70 volantes, 40 zagueiros. Um monte de zagueiro, um monte de volante, fecha a casinha. Se o Crespo não vencer o clássico... Contra o Santos, abraço pro Gaiteiro. Um abraço pra ele. Sérgio, futebol é resultado, o Crespo precisa se coçar? Sim, eu concordo com o que vocês estão falando, porque um treinador que tem essa mentalidade de brigar por 45 pontos, tava brincando aqui, você vai buscar a sua permanência. Nunca viu o São Paulo falar isso. São Paulo sempre brigou por título. O São Paulo é time grande. Então você acaba vendo que o problema do São Paulo hoje, lógico que ele é interno, mas o treinador, o Miller acabou de falar, ele não está chamando a responsabilidade, ele tá muito fraco. E aí o que vai realmente fazer com que ele permaneça é o clássico. Porque até chegar lá, o próprio Alex já deu uma conta aí. Se ele entra na zona de rebaixamento, aí eu acho que ele não fica. Mas você vê a experiência do treinador como é importante. Né? O Dorival, o Dorival... Agora, e o Crespo? Será que ele está temendo por demissão? Ele teme perder o cargo? Ontem a coletiva foi boa, ele estava falando e as perguntas estavam vindo. Perguntaram para ele. Você acha que nesse processo de montagem do time, de 45 pontos e declarações assim, o seu cargo está ameaçado, Crespo? Você teme demissão? Pode acontecer, mas eu acho que a avaliação tem que ser objetiva e justa. Estamos en las mejores condiciones de pretender que a comisión técnica, los jugadores, ganen cosas, ganen muchos juegos. O clube está en las condiciones de pretender eso. Gente, para mim, essas são declarações de ciclo encerrado, gente. Se o técnico não acredita
no trabalho da diretoria, não acredita nos próprios jogadores, você vai extrair o que desse grupo? Eu tô te falando, ele não acredita mais no clube e tampouco no jogador. No elenco que ele tem à disposição. Exatamente. Se você não acredita no seu Uma time, declaração meu amigo, dessa é uma declaração para ele perder. Se fosse o Juvenal Juvencio, o presidente do São Paulo. Ah, tinha uma dispensada. Não, ele tinha ontem, após o jogo, com isso Já aqui, chamava ele, né? já tinha recolhido. O Muricy ganhando tudo. O Muricy ganhando tudo. Empatou alguns jogos e não estava jogando bem. Não é que não estava perdendo, Paulo. Foi chamado para uma reunião de 1 hora, irmão. A gente ficou esperando ele lá no vestiário para ver o que ia acontecer. Não jogando bem. O time não está jogando bem, está ganhando bola parada, está ganhando por uma bola. Foi chamado para reunião. Mas, Pô, agora imagine... Não é informação, mas eu não duvido nada de que o novo presidente do São Paulo já esteja com seus pares em busca de um outro técnico e a hora que tiver algum acerto, ele vai esperar o primeiro momento para fazer a troca. Pela pronúncia, pelo que ele está falando, será que ele quer ficar no São Paulo? Tem Porque o cara fala também. isso... São declarações de um treinador que não quer ficar no clube. Exatamente. Ah, sim. E tá recebendo 2 salários, tá? Tá recebendo parte do primeiro, quando ele veio, e tá recebendo de agora. Foi o acordo que Mas fez. também tá fazendo questão também de receber em casa. Não tá fazendo, não tá aparecendo que tá... Michele, o que a 2 galera... salários em casa, O que a galera tem dito nas nossas redes sociais, Michele? Olha, eu quero dizer que tem muita gente acompanhando o Mesa Redonda também pelo YouTube. Muito obrigada aí por todos os comentários, muita gente comentando, mas vamos fazer o seguinte, eu sei que vocês estão comentando demais. Querem aparecer aqui no nosso telão, na nossa arquibancada virtual? Então faça o seu comentário colocando hashtag Mesa Redonda no X, tá? Então faça o comentário lá, hashtag Mesa Redonda no X, coloca a sua foto também, se você quiser, e a gente vai mostrar aqui o seu comentário na nossa arquibancada virtual do Mesa Redonda, Garrafa. Agora, ainda já que a gente falava do presidente do São Paulo, Alexandre Silvestre, que hoje de manhã ouviu o presidente do São Paulo, Macis, ele conversou, informação importante e exclusiva nossa, ele conversou com o Júlio Casares, o Alexandre Silvestre. Não gravou uma entrevista, mas o Silvestre ligou para o Casares conversou com ele, e o Casares teria dito ao Silvestre, segundo o Alexandre Silvestre, que ele é inocente e é vítima de um golpe e uma grande armação. São as palavras do presidente Casares ao repórter Alexandre Silvestre, da TV Gazeta. Eu queria só saber de vocês sobre o Rafinha. O Rafinha, né, deve ser o novo homem forte do futebol do São Paulo. O Rafinha é o novo homem forte do São Paulo. O Paulo Sérgio está retornando da Alemanha. O Rafinha estava no mesmo evento que o Paulo, né, representando o Bayern, é isso, né, Paulo? E lá na Alemanha começaram as tratativas. Conte o bastidor pra gente sobre Rafinha assumir o departamento de futebol do São Paulo, Paulo. Bom, na sexta-feira o pessoal do São Paulo já sabia que a saída do Muricy. Né? Inclusive, na sexta-feira que nós estávamos embarcando para a Alemanha, o Rafinha já tinha recebido mensagem. Na sexta? Não nessa sexta. Na retrasada. Na retrasada. Antes da sua ida para a Alemanha. Nós estávamos no aeroporto e o Rafinha já tinha recebido mensagens do novo presidente. Teve o impeachment na sexta-feira e à noite o Rafinha já estava recebendo mensagens. Houve o afastamento do presidente, né? E o Rafinha segurou um pouco para pensar, para ver, conversou lá, mas a ideia é o Rafinha ter esse diálogo com treinador e jogadores, algo que se perdeu muito dentro do São Paulo, e a ideia é trazer um jogador atual, até porque o Rafinha conhece muito bem o elenco, sabe muito bem os jogadores que ali tem, que o São Paulo tem, e seria a ponte ali, o elo entre treinador e jogadores. Então eu creio que dentro de pouco tempo, inclusive mandei a mensagem para ele agora aqui, posso cravar que vai ou não vai. Ele não respondeu ainda porque ele está no Rio fazendo jogo, mas para mim é um nome importante no São Paulo, até porque o Rafinha, ele conhece muito bem o São Paulo, conhece muito bem o elenco. Agora, não seria a pessoa que iria ficar contratando jogadores. O papel dele não seria esse, mas sim, mais uma vez, fazer essa aproximação de jogadores e comissão técnica. E pelo que você conhece do Rafinha, desculpa, Miller, ele tem esse estilo de conversar, de acolher o jogador, de fazer essa intermediação entre diretoria e atleta? Tem, tanto é que ele foi capitão, né, Mi? Ele foi capitão no São Paulo, ele tinha o Rafinha no Bayern de Munique,
tinha um nome muito forte, né? Mesmo muitas vezes estando na reserva, o Felipe Lan, que era o treinador, era o capitão na época, ele conseguia unir o grupo. Então é um cara que tem isso, ele tem essa firmeza. Tem que ter, né? Então eu creio que seria um líder importante e atual também. O presidente do São Paulo... Pois não, Miller. Hoje eu estava no Pacaembu com o jogador e eu conversei com o presidente e ele falou isso aí mesmo. Olha. Ele falou que praticamente o Rafinha está contratado, Olha. né? E ele vai segurar o atual treinador. Você gosta, Miller? Gosto. É um jogador que já quando jogador ele fazia esse papel, né? Praticamente, quando estava lá como jogador. Mas agora, eu acho muito pouco. Ele só ser o elo entre a diretoria e o treinador. Acho muito nada. Eu vou ser agora o pau mandado que vou segurar, refrear a língua do Crespo. Pelo amor de Deus. Eu tenho que ser isso também, mas também tenho que participar de contratação. Já que eu sou diretor de futebol. Eu entendo que o cargo de gerente de futebol vai muito mais além de que você ficar entre pouco. Jogadores e direção. Exatamente, é muito pouco. Mas eu vou dar sequência no que o Miller está falando, só que antes vamos ouvir então o presidente do São Paulo, hoje pela manhã, falando com o Alexandre Silvestre, também falou sobre Rafinha, que tem uma pendência com a TV Globo. Ele estava contratado pelo Grupo Globo para ser comentarista, está contratado, precisa, me parece, que da liberação. Vamos ouvir o presidente do São Paulo, o Macis, falando sobre Rafinha ser o novo homem forte do São Paulo Futebol Clube. O Rafinha é uma pessoa que eu gosto muito, foi lá atrás, eu já tinha falado o nome dele, é uma pessoa campeão, capitão, líder. Então, isso vai fazer. Qual função? Ele vai mudar muito o São Paulo. Qual função? Tem que fazer o elo, né? Entre os jogadores, diretoria. Ele vai ser o elo. Sim. É o que o Miller falou. Eu tô mais fechado com o Miller, nada contra o Rafinha, que é lá do meu norte. É lá do norte do Paraná. O não era o cara que contratava. Mas enfim, o Paulo. Mas houve um desgaste. Gente, o negócio é o seguinte. A cabeça desses jogadores de hoje, e quando você tá no elenco, o jogador de hoje já chega e fala assim: a época desses caras já passou já. É assim que eles falam hoje. Paulo? É assim que eles tratam os jogadores antigos, que fizeram história. O jogador, o ano passado, quantas vezes nós vimos um jogador tendo debate com o jogador atual e jogador atual falando: já passou a época dele. Não é assim, mas... O que eles procuraram fazer? Pegar um jogador atual, um ex-atleta atual, que pode dar um elo legal e uma liderança legal. Eu concordo com o Paulo e eu acho que é válido essa colocação, o Miller também falou bem, mas eu acho que o Rafinha hoje, eu conheci um pouco o Rafinha, eu acho que esse cara seria importante para o São Paulo, como o Paulinho foi e é para o Mirassol. Sim. Uma nova geração que está vindo aí e que realmente merece esse espaço. O Rafinha, eu acho que se ele entrar no São Paulo, ele não seria só esse elo. Com certeza ele ia conquistar mais. Sim. E aí, de repente, ele consegue. Mas é natural que ele dê o começo, que ele entre lá. Eu acho legal essa... Em cima de tudo isso aí, né, da parte do Rafinha, o que o Miller está querendo dizer é o homem forte do futebol. É o homem que vai chegar, que vai ter credibilidade. Claro. O São Paulo hoje não está bem das pernas financeiramente. Mas com o meu nome, com a minha credibilidade, eu vou trazer o jogador X. Mas o cara hoje... Ele vai acreditar em mim, ele vai acreditar no São Paulo. É assim, o que o Miller está querendo dizer não é só o elo fazer essa parte. Até porque, né, se o Muricy fosse falar o que ele falava com a gente hoje, ele estava na rua faz tempo. Né, porque é duro. Hoje os caras querem moleza. Os caras querem tranquilidade, que você fala bonito. Né, porque acaba o treino e liga pro empresário. No confronto boleiro, né? No confronto boleiro. Então, assim, aquele negócio leve. Não estou falando com o Rafinha... Puta de um cara, conheci, tenho certeza que ele vai fazer a diferença. Eu tenho certeza que também ele vai cobrar esses negócios de vai pro jogo, não vai. Eu tenho certeza dessas lógico, uma conversa com... Cara, vamos ali, merecemos um sacrifício a mais. Mas agora falta um homem, assim, hoje, assim, forte no futebol. Que chega com credibilidade. Olha, jogador, se eu fosse o presidente do São Paulo, eu já falei isso pra ele hoje. Eu mandava embora o Rui Costa e contratava o Leonardo. O Leonardo como executivo do futebol. Aí sim. Aí sim. Rafinha e Leonardo. Porque pra mim, isso aí. Veja bem, esses dois. Veja bem. O Rafinha é um cara que a boleirada gosta muito, por toda a identidade de vestiário que ele tem, pelo que ele representa no São Paulo, pela liderança que tem. Ponto positivo. Agora, a pergunta que eu faço é, o Rafinha estava pensando nesse cargo? Qual era o objetivo profissional do Rafinha? O Rafinha estava
tá fechado com a TV Globo. Que é renovado já. O objetivo dele é com a TV. Ele tava numa outra praia. Por isso que tem que ter também um diretor confrontador. É isso. Confrontar o jogador. Mas é isso daí. Quando você menciona de um Leonardo, um completa o outro. Exato, isso aí. Aí sim, mas então, você trazer só o Rafinha, não. Eu acho que você... É muito pouco. Né? Muito pouco, porque não é só fazer elo de vestiário, tem que saber. O Corinthians trouxe uma confusão toda, trouxe o Marcelo Paes, que ele é um profissional, ele é um gestor profissional. O Rafinha pode se tornar o maior gestor profissional do futuro, mas ainda não é. Rafa, e outra coisa, a gente tem que ver o seguinte, o jogador. O Raí, quando estava diretor, ele era um diretor limitado. Poder limitado. Ricardo Rocha, igual. Lugano, igual. Grandes Muricy, nomes. Igual. E agora, o Rafinha vai ter um poder aqui limitado. Eu te falando, não adianta ser diretor limitado. Tem que ter um poder pleno. Ou seja, ele pode vir a se tornar. Pode vir a se tornar num grande gestor, mas me parece que não era o alvo do Rafinha. Ele recebeu um convite e tem todo o direito de aceitar, e boa sorte ao Rafinha. Bom, a gente vai mostrar a copinha, a copinha, o São Paulo. Veja só, o Palmeiras perdeu a copinha, o Abel pegou os jogadores da base, recheou o elenco. O Abel pegou. A base, qual é o objetivo da base, gente? É reforçar o profissional. Claro. O Abel não tinha jogadores, pegou a base. E o Palmeiras ficou no meio do caminho da copinha. O Abel disse, não fiquem bravos. A base atingiu o objetivo, é reforçar o profissional. Aí o Abel Aí o Abel tá certo. O Abel tá certo. E o São Paulo, o Crespo ontem na coletiva, vamos esperar a final da copinha para trazermos o reforço quando o São Paulo tá ameaçado de rebaixamento, tomou um coco do Palmeiras e o São Paulo preocupado em ganhar a copinha e não ganhou. O São Paulo segurou os meninos que podiam estar ajudando o Crespo no profissional, no Paulista, e tomou pau na copinha também. Deu Cruzeiro, Alexandre Silvestre. Pacaembu em festa, final da Copinha, aniversário da cidade de São Paulo e do São Paulo Futebol Clube, que não tem muito o que comemorar não. Simbolicamente, o São Paulo Futebol Clube precisa ser refundado. Essa é a palavra que estão usando atualmente. Nós vamos tentar fazer o melhor. Eu não falo essa palavra, porque o São Paulo está desde 1930. Inclusive, está fazendo aniversário hoje. 96 anos hoje. Nos bons e velhos tempos, o primeiro dos 5 títulos de Copinha conquistados pelo São Paulo veio dos pés de Jameli, há mais de 3 décadas, os anos 90. Aquele jogo, para mim, foi um dos melhores jogos que eu fiz na minha vida. Em 93 contra o Corinthians, São Paulo nunca tinha sido campeão, né? Daí eu faço 3 gols na final. Recordar é viver. As agora chamadas de crias de Cotia não repetiram a dose do ano passado. Ficaram com o vice em 2026. Um jogo desse tamanho, final de Copa São Paulo, às vezes a competência melhor no que diz respeito à finalização define o jogo como definiu hoje para o Cruzeiro. Deu raposa na decisão, com grandes defesas dos 2 goleiros, João Pedro e Vitor Lamonier. A rede balançou sim, em 3 oportunidades. Aos 12 minutos de jogo, William calou os cerca de 15 mil São Paulinos presentes. Isaac, zagueiro artilheiro, empatou nos acréscimos do primeiro tempo. Na parte final, Gustavinho teve qualidade, coragem e sorte. 2-1 Raposa, gol do título. Cabuloso, 9 jogos nessa edição, 9 vitórias e bicampeão invicto da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Copa São Paulo, o maior campeonato de base que, no meu ponto de vista, é do mundo. O Myron, um treinador fenomenal, nos deu total confiança e, graças a Deus, conseguimos retribuir e dar esse título para ele e para a nação cruzeirense. Olha, nós temos aqui para mostrar para você o que disse o Abel. São Paulo entrou, preservou, o time, a copinha foi mais importante do que o jogo de ontem contra o Palmeiras. Tá? O Crespo falou, vamos esperar acabar a copinha que eu vou pegar os meninos da base para me ajudar. E o São Paulo tomando pau do Palmeiras.
O São Paulo tomando cacete do Palmeiras. O Palmeiras ficou fora da copinha, é verdade. Mas tem que ver quem desse time de base do São Paulo seria útil ontem. Bom, o Crespo falou que quer enxertar com os meninos da base. Ele tem 4 meninos lá que ele falou que quer que trabalhe com ele. Olha o pensamento, olha a diferença de gestão do Palmeiras referente ao São Paulo. O pensamento profissional. A base dá suporte ao time profissional. Era assim na sua época, Paulo? Sim. Leandro? Sérgio? Sempre foi assim. Claro, se você. Não adianta você pôr a base para ganhar título e o profissional tomando o cacete do maior rival, ou de um dos maiores rivais. Olha o que o Abel inteligentemente fala na coletiva, porque muita gente zoou quando o Palmeiras caiu, né? Na copinha. O Palmeiras ficou na copinha. O Abel deu o recado. E foi muito bem, Abel, na tela. Eu sei que o treinador do Sub-20 e o diretor João Paulo estão chateados, mas não precisam de ficar chateados, porque eles trabalham exatamente para isso, para preparar os jogadores para eu, na equipa principal, os aproveitar, porque se os nossos torcedores entenderem que se jogasse o Arthur, se jogasse o Luigi, se jogasse o Larson, se jogasse o Luís, o Riquelme, era outra equipa, com outro peso. Isso chama-se profissionalismo. E a gente está falando da chegada do Rafinha, não basta apenas fazer o elo com os jogadores. Tudo tem que ser pensado. Tudo tem que ter um entendimento. Até porque, o Garrafa, aquilo que eu sempre falo, título de base é bom para o treinador, currículo dele. O jogador não quer dizer nada. Como o Abel disse, a base tem que preparar para o profissional, não para a Copa São Paulo. É muito melhor para o jogador da base ser chamado para treinar no profissional ou o título da Copinha? Pergunto para vocês, ex-jogadores. Começa a treinar, já ganhar oportunidade, porque do jeito que tá, a molecada ganha oportunidade. Você tá no profissional, você não quer nem ir pra copinha. Não é? Não quer descer mais. Você não quer mais descer, filho. A função do atleta é ele chegar no profissional. E a copinha serve para isso. Mas às vezes, mesmo você sendo o artilheiro, o melhor goleiro, você não quer dizer que você tá no time profissional. Ô, Gava, eu tava no profissional bem, fazendo gol. Eu desci pra jogar na base, quase fui mandado embora. Quase fui mandado embora da base e não voltei profissional. Isso no Botafogo de Ribeirão. Então, assim, não queria voltar nunca mais. O Leandro é bom de histórias recentes. Sem contar, Paulo, por exemplo, o Miller sabe, no profissional, tem o tempo de bola. Você, pô, na base é aquele negócio. Aquela correria desenfreada, pô. Quando foi a sua primeira vez no profissional, Miller? Quem que te chamou? Foi o Cilinho? Como é que foi? Foi o Cilinho, 84. Como é que foi? Conta pra gente. A gente tava esperando o busão para ir treinar, né? Porque não tinha CT antigamente. E aí o Zé Carlos Serrão, que era o auxiliar do Cilinho, falou assim, olha, precisamos de 2 jogadores para tapar o buraco lá embaixo. No treino, né? No treino. E aí foi eu e o Lange tapar o buraco. E aqui a gente acabou ficando. Sérgio, como é que foi a sua primeira vez? Cara, foi diferente. Eu disputei uma Taça São Paulo como reserva, depois no terceiro jogo eu ganhei a minha vaga titular, mas empatamos aí 90, aí não conseguimos avançar. Aí eu voltei e os jogadores todos foram mandados embora daquela safra. 90%. Eu falei, o que eu vou fazer, né? E aí eu não fui mandado embora. Aí eu fui emprestado 2 vezes em Bugaçu e Ceilândia. Em Bugaçu e Ceilândia. Tá. E de Ceilândia fui vice-campeão e assim, o que me deu casca, né? Foi jogar fora e aprender tudo, o que eu mais aprendi, jogar. E voltei, aí eu conquistei a vaga de terceiro goleiro, e assim foi a minha história. E você, Paulo, estava lá no terrão, como é que é a sua história? Vem pro profissional. Mas eu já completava elenco, já desde a primeira juvenil. Vez. Nossa. Desde juvenil, já jogador completava elenco, saía do terrão para ir pro gramadinho, né? Mas como foi a primeira vez? Fala pra mim, eu quero saber a primeira vez. A primeira vez eu tava lá no terrão, aquele não tinha nem panturrilha naquela época. Aquelas canelinhas finas, né? Aí chamaram, Paulo, vai lá completar lá o profissional. Quem tinha no time profissional? Aí o profissional era Serginho, Hugo de Leon, Palhinha, Zenon, Dunga. Cara, aí chega lá, aí eu fiquei encostadinho, né, esperando chamar, né, porque você não podia, você tinha que ficar quietinho lá, esperar chamar. Aí o Serginho, ô Neguinho, vem aqui. Naquela época ainda podia chamar de Neguinho, né? Ô Neguinho, vem aqui. Aí fiquei lá no bobico, né, jogando lá, aí o professor, o preparador físico, o que você tá fazendo aí? Aí o Serginho, tá comigo, professor. Aí ficou... Chulapa. Chulapa. O Corinthians montou um timaço, esse time, o Corinthians montou um timaço que não deu certo. Contratou o Serginho, o De Leon, Dunga. Deu uma confusão dos diabos, o Corinthians não ganhava de ninguém. O técnico era o... Ixi, aí Travalini? Não é Travalini?
Era o Jair Carlos Pereira, Carlos Alberto Silva, sei lá. É, Carlos Alberto Silva, eu acho que era. Viu como você já não é tão menino assim? Viu, falou. Paulo Fala Sérgio, as Cláudia, suas viu? histórias, tá certo. Deixa a Ó, dona Cláudia. Cláudia quieta lá em casa. Bom, para onde seguimos então, depois desse... E o Santos, hein, gente? O Santos também fora da zona de classificação. Jogo ruim hoje, hein? Um 0x0 Nossa, com o que Bragantino. jogo ruim, hein? 0x0. Que jogo feio. Jogo fraco, hein? Foi, Se né? não- E se não é o Brasão de novo, o Bragantino ganha. Impressionante, né? Não deu um chute no gol. Não, o jogo foi muito ruim, muito. Foi mesmo? Vamos ver com o Thiago Salazar. Salazar, conta pra gente como é que foi Santos e Bragantino, mas na Neoquímica Arena, na tela. A Neoquímica Arena foi tomada por santistas nesse domingo. A renda de 2.300.000 reais superou com sobras o que o Peixe costuma arrecadar na Vila Belmiro. Mas a casa corintiana não encheu. Pouco mais de 30 mil torcedores foram a Itaquera. E para muitos santistas, a partida contra o Red Bull Bragantino valeu mais para conhecer uma arena de Copa do Mundo do que pelo jogo em si. Foi muito bom aqui, muito bom. Estádio bom, localização boa, maravilhoso. A Santista da capital vem invadindo tudo aqui, né? Vojvoda, de novo, preferiu não escalar força máxima. E, de novo, o time não correspondeu. O fim do jogo mostrou o tamanho da insatisfação dos santistas com a equipe. Depois do apito final, muita vaia e protestos contra essa equipe do Santos, que segue com apenas uma vitória em 5 jogos do Campeonato Paulista. O Peixe continua fora da zona de classificação com 3 rodadas para o fim da primeira fase. Eu estou trabalhando junto a mis jogadores, estou com a cabeça forte, sabendo que a pressão sempre vai estar, mas en otros momentos también teníamos opresión de un rebaixamento de un Brasileirao que también era forte, entonces estamos preparados para isso. A confiança é total no trabalho do Juan. O trabalho do treinador é um trabalho que requer tempo. Ele está 6 meses no Santos. Se nós ficarmos aqui exigindo resultados, não tendo tanto material humano e ao mesmo tempo fazendo com que a gente troque de treinador, achando que a única responsabilidade é dele, não é. Ó, declaração importante do presidente do Santos, mas não por ser o presidente do Santos. Dirigente, a verdade, dirigente não dura muito que 5 minutos. Né? Vem uma pressão, é verdade, são 6 meses, tal, não tem muita base, trabalho, né? Eu acho que nem longe de demitir o Vojvoda, mas futebol não é isso. Futebol, a gente falou há pouco do Crespo. Resultado não vem, estoura no treinador, ou não? Ele acabou de falar, né? Eu acho que o material humano, né? Ele quis dizer o seguinte: o problema do Santos não é o treinador, sim a qualidade e o poder de banco que o Santos não tem. Eu estava comentando com o Leandro, quando o goleiro aparece muito em todas as partidas assim, o time realmente está devendo, né? Tem como o Brasão ser o melhor jogador em 2, 3 partidas faz direto. tempo. Faz tempo então, isso aí é uma coisa errada que está acontecendo no Santos. Com esse elenco, o Vojvoda está devendo daquilo que a gente se esperava. A gente sabe das limitações do Santos, os grandes estão com muitas limitações, mas o trabalho dele poderia ser melhor ou não? Não dá para extrair muito mais do que tem o elenco do Santos. Eu acho que ele aparenta ter um trabalho confuso. Eu acho que ele tem os jogadores em mãos ali, mas que ele, com esses jogadores, ainda não conseguiu montar um time que talvez chegasse perto do ideal dentre os atletas que fazem parte hoje do time do Santos. Ele não consegue, tanto é que ele troca toda hora. O meio de campo, cada jogo é uma formação diferente. Agora que chegou o Gabriel Menino, ele está tentando com o Gabriel Menino. O Zé Rafael, hora joga, hora não joga. Tem o William Arão. Smith, o William Arão. Hoje o Rincon, que era capitão um ano atrás, agora quase não joga, entrou hoje no segundo tempo. E ele não consegue achar aquela equipe que os jogadores, sabe, se completam.
Talvez por um pouco de deficiência dos jogadores, mas também por conta dele que não consegue encontrar o melhor. Mas você sabe, Alex, você treinar o Fortaleza é uma coisa. Ah, sem dúvida. Você treinar um Santos, onde você já pega um Gabigol, você já pega os jogadores experientes. É difícil você lidar com esses jogadores. E é difícil até mesmo você pegar e colocar um jogador desse no banco. Você vai ter um problema. No Fortaleza não tinha problema nenhum. Né? Agora, é um treinador que precisa de tempo. É um jogador que precisa. É um treinador que precisa de tempo e todos nós sabemos disso. Lembra que a gente falava, Xará? A gente falava aqui? Olha, quero ver o Vojvoda em São Paulo. Treinando no time aqui, eu quero ver se ele vai ter o mesmo êxito que tá tendo aí no Fortaleza. É verdade. Pra mim, ele se confunde, hein, Xará? Nas escalações. É verdade. Ele escala muito mal. Ele aposta muito naquele Lautaro. Aquele Lautaro não joga nada. E afasta o Tiquinho. Pô, o Tiquinho joga muito mais que esse Lautaro. Então acho que as apostas dele na escalação, ele arma muito errado o time. Aí mata o Gabigol, mata o ataque e estoura no Brasão. O Brasão tem que se desbruxar lá pra... Será que não é por conta... Se virar pra fazer grandes defesas. Emílio, será que não é por conta dessa falta de entrosamento, de deixar um pouco mais essa equipe jogar, pegar um pouco mais... Sequência. Dar uma sequência maior? Porque às vezes o próprio jogador, ele fala, pô, mas nesse jogo ele me colocou, no outro não sei nesse eu vou. Essa constância de mudança, ele acaba tira a confiança dos jogadores. Mas também tem uma coisa, né, Sérgio? Cada hora chega um jogador. Aí tem que mudar a chega o menino. O menino tem que entrar ali, se adaptar a todo o sistema de jogo. É difícil. Aí tem a parte fisiológica. Não pode. É igual o menino falou hoje, após o jogo. Fazia 6 meses que eu não tava com sequência de jogo. Então ele jogou hoje, pode ser que quarta-feira não joga. A sequência vai ter se você jogar. Na nossa época não. Na época você fala assim, ó, eu não quero jogar quarta-feira, você não jogar nunca mais. Entrava outro, te atropelava e já era. Já era. O Santos como é que é a história do braço quebrado, Leandro? Essa história é muito boa. A do Fluminense? Do Fluminense. Como é que é o negócio? Não, do Fluminense, né? Os caras queriam que eu operasse, pô. Fla-Flu, no final de 89 mil pessoas. Eu falava, ó, vai ter que operar o ombro aí. Depois você volta depois de 30 dias. Eu falei, nada, vou pro jogo. Depois nós opera. Não operei até hoje. Ainda fiz gol na final. E a do Abelão, que você falou, não, ele não vai jogar. Não, o Abelão e o médico. E onde foi isso? O médico e o presidente do Fluminense. O médico e o presidente falou que eu não ia jogar. Aí eu falei com o Abelão, que é treinador, eu quero jogar. Ele falou, você quer? Eu falei, quero, então você vai jogar. Eu fui pro jogo. Até hoje não operei o ombro, só não pode jogar pedra. Não consegue jogar pedrinha no Não consegue. Mas jogou? Ficou ruim. Mas joguei. Tomar umas injeções, infiltração? Não, foi. No vestiário, no túnel, Maracanã lotado, aí perdeu uma brecha dessa aí, não tinha nada. Foi pro jogo. Fui pro jogo, campeão. Outros tempos. Mas e reforços? Todo mundo fala de reforços, no Santos não é diferente. O Thiago Salazar conversou com o presidente Marcelo Teixeira. O Santos não terá reforços, Salazar? Nós temos que trazer jogadores que venham somar, como o Gabriel Menino, como o Gabriel que veio o Gabigol. São jogadores de porte, de nível, que possam realmente contribuir mais com os jogadores que nós temos para encorpar bem o elenco. Aguardando reforços assim como todos, mas talvez o maior reforço do Santos esteja dentro do elenco do Santos. Não sei se vocês concordam ou não, é o Neymar. Claro. Né? É o Neymar, que é um grande reforço. O presidente também falou sobre Neymar. Volta, não volta, volta para o Brasileiro, tem Copa do Mundo chegando. Vamos ouvir o presidente Marcelo Teixeira? O Neymar, nós sabemos do processo de recuperação dele. Está previsto para fevereiro o retorno dele. Ele já está fazendo trabalhos intensos para que a gente consiga ter também o Neymar, não o mais rápido possível, mas no momento certo, para que a gente possa contar com ele para toda a temporada. Bom, tá aí o Neymar, já no Brasileiro deve voltar. Eu tenho conversado, obviamente, muita frequência com o Miller, com a Michele, com o Alex, com o nosso time aqui, o Paulo, mas os nossos convidados eu quero a opinião. Neymar, Copa do Mundo, precisa obviamente responder no Santos. O Ancelotti é maior que o Neymar nesse momento no futebol brasileiro, o técnico é maior que os jogadores, né? Não estou comparando a história de cada um, mas o Ancelotti tem uma história fantástica e ele manda lá na seleção brasileira e diz que quer todo mundo no nível de igualdade. Como é que você está vendo essa volta do Neymar, essa possibilidade do Neymar ajudar o Santos e também posteriormente ir à Copa, ou não, Leandro? Não, o Neymar vai ter que jogar, né? Tem que ter uma sequência grande de jogos. Eu acredito
que para as datas FIFA, eu acho que ele vai estar fora, mas eu acredito que ele possa ser o único jogador que não vai para a data FIFA e possa ir à Copa. Eu acredito, mas que é difícil, é difícil. Apesar que, cara, assim, também para o Neymar não ir, para ir o Pombo, com todo respeito, aí também fica difícil. Não, Miriam, tem uns caras sendo convocados aí que o Endrick pra mim não tá dando. O Endrick marcou 3 gols. Rafa, o Neymar, ele tá fazendo uma programação para convocação. Tá. Você pode ver que ele vai voltar, já anunciou, em fevereiro, que é um mês curto. E em seguida já tem a convocação. Você está acreditando no que o Neymar está trabalhando em cima disso? E o Neymar pode, Sérgio, para você ser útil à seleção brasileira, não só ao Santos, Neymar vai ser útil na seleção brasileira? Vai ser, e para mim só depende dele. Porque na realidade ele deve estar fazendo isso, né? Se preparando para ele voltar. E o Santos tem que ajudar na seguinte forma: o elenco tem que fazer bons jogos, ele tem que aparecer. E lógico, o Neymar é um jogador que quando ele quer jogar e ele tem potencial para isso, ele só tem que tomar cuidado com as contusões que pode existir antes dele ser convocado. Mas, para mim, é um jogador que rende muito ainda, vai render muito para o Santos e para a nossa seleção. Mas você levaria o Neymar para jogar todos os jogos? Da seleção? É. Cara, são 7 jogos, levaria. Se ele estiver fisicamente bem, é um jogador que, pela idade, ele estando fisicamente bem, eu levaria. Então, no pique, Paulo Sérgio, Neymar vai à Copa, sim ou não? Eu creio que sim. Alex, vai à Copa? É o que o Sérgio falou, com tiro curto, 8 jogos numa Copa do Mundo, ele tem que ir e ajudar o Brasil, ele tem condições para isso. Leandro? Vai. Sérgio, vai. Miller? Vai. Michele? Vai, até porque vai faltar opção, né? Vai, tá aí, ó. A Michele já fez uma observação pertinente. Bom, atenção que na sequência aqui, o Campeonato Brasileiro, esse ano é tudo meio maluco, né? Campeonato Brasileiro começa já na quarta-feira. Vai ser só de quarta-feira. Mas e o Paulista? O Paulista é domingo. É brasileiro. Aí volta na quarta-feira. É assim o calendário. Então se prepara, que é ano de Copa do Mundo, tá? Então o brasileiro começa na quarta-feira. Nós vamos montar aqui o nosso G4 e o Z4, tá? Da galera. Quero você também participando, montando. Já vai escolhendo aí, vai escolhendo aí. Quais são as equipes que vão terminar o campeonato nas 4 primeiras colocações e quais equipes serão rebaixadas. Vamos então montar o G4 com o nosso time aqui, deixa eu ver, Paulo Sérgio, vamos lá, já está com o seu time aí? Já está com o seu? Você em casa também? Então, a nossa Marina Buffon vai apresentar o Campeonato Brasileiro, repito, que começa já na quarta-feira. Marina Buffon na tela. E o Brasileirão, Marina? Já tinha gente reclamando do calendário de jogos do futebol brasileiro. 534 perguntas sobre o calendário, o número de jogos, o gramado, o tempo de recuperação, o sono. Eu não consigo, não sei dizer mais nada, a não ser que há muito espaço para melhorar. Imagina agora que a Série A do Brasileirão simplesmente invadiu o mês de janeiro. Pois é, em ano de Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro já começa no dia 28 de janeiro, com jogos de peso logo de cara, como Atlético Mineiro e Palmeiras, Corinthians e Bahia, Chapecoense e Santos e São Paulo e Flamengo. Olha só que curioso, no final de semana seguinte, ou seja, nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, a 6ª rodada do Paulistão continua a toda com clássico Sansão, inclusive. Já Corinthians e Flamengo farão a Supercopa no domingo. Haja fôlego! Paulistão ainda terá mais 2 datas na primeira fase, em 7 e 8 de fevereiro, e depois no dia 15. E então começa o mata-mata, com quartas e semis com jogo único e a grande decisão em ida e volta prevista para os dias 4 e 8 de março. Por conta disso, vai haver uma folga no Campeonato Nacional na semana da final do estadual. Mas vai ser só isso de descanso, tá bom? Porque as primeiras 8 rodadas já estão definidas. Teremos, por exemplo, Santos e São Paulo, Internacional e Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians, clássico entre Santos e Timão, Atlético Mineiro e São Paulo e o Tricolor também pega o Palmeiras. Tudo isso até o dia 21 de março. Vale lembrar ainda que durante a Copa do Mundo, entre os dias 11 de junho e 29 de julho, vai haver pausa no Brasileirão.
E a data de término da competição está prevista lá para o dia 2 de dezembro. Vai ou não vai ser um ano daqueles? Bem diferente, no mínimo, de tudo que a gente já viu. Brasileirão começando, portanto, na quarta-feira. E, como a gente faz todo ano, quero saber, na sua avaliação, hoje, o que você imagina dos 4 primeiros colocados na ordem, Paulo Sérgio, seu G4? Bom, hoje está todo mundo falando de Flamengo, não tem como falar outra coisa. Para mim, o Palmeiras está na frente ainda do Cruzeiro. Então é Flamengo, Palmeiras... Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians. Corinthians no G4? Coringão. Pois é, G4, Coringão. tem aí. Então vamos ver como é que ficou o G4 do Paulo Sérgio. Tem o G4 dele na tela aí. Aquela foto bonita. É, com o Paulo Sérgio. Não, essa foto aí não tá. Então é Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians. Corinthians, por favor, Corinthians, aí, por favor. Tá certo. E o seu Z4, vamos de Z4 já? O Z4 do Paulo e os 4 últimos que poderão ser rebaixados, Paulo. Então, eu não tô botando muita fé no Vasco. Ô, louco. Não tô botando muita fé no Vasco. É muito altos e baixos ali, viu? Então põe o Vasco, Remo, Vitória e Curitiba. Vasco, Remo, Vitória e Curitiba. Equipes que subiram, você está colocando ali no Z4 aí, ó. O Remo está de volta. Tá fofinho também nosso Paulo aqui na foto. Gostei. Tá certo. Você concorda aí em casa? O seu Z4 é parecido com o do Paulo Sérgio, Alex Miller? G4. Bom, meu G4 é Flamengo, Cruzeiro, Fluminense e Palmeiras. Não, é G4, são os 4 primeiros, Alex. Flamengo, Cruzeiro, Fluminense e Palmeiras. Não é Palmeiras, Flamengo. Não? Que é isso? Na tela aqui, Alex. Cara, eu sou palmeirense, mas eu posso ter uma opinião diferente do que eu acho dos times. Mas você quer derrubar tá certo. Na tela. Você quer derrubar o Abel? Porque Alex você falou que se não ganhar nada, ele cai. Eu acho. Mas ele vai ganhar Libertadores. Tá certo. Pois na tela já, então. Você concorda com o G4 do Alex Miller? E o Z4? Quem cai, Alex, pra você? O Z4, eu vou começar de baixo pra cima. O Remo vai ser o Lanterna. O Vitória vai ser o penúltimo. A Chapecoense a antepenúltima e o São Paulo 17º. Aí, se o próprio técnico tá derrubando... Não é isso aí? É isso, essa ordem aí, ó. Tá São aí, Paulo, Vitória, Chapecoense e Remo? Isso aí. Eu acho que o Alex tomou aquela paradinha lá. Já quero saber dos convidados, hein? Só se eu tomei a paradinha do Crespo, porque ele também acha, ele concorda comigo. Alex Miller rebaixou o São Paulo. Anota aí, vamos conversar no final do ano. Vamos. Miller, pra você, G4. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense. O G4 da maioria só está dando divergência em um, porque acho que todo mundo está colocando Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, né? O Z4, Miller? Vitória, Remo, Curitiba e Chapecoense. Vitória, Remo, Curitiba e Chapecoense. O Miller está priorizando as equipes que vieram da Série B para a Série A. Não, Vitória permaneceu. Michele Janela, seu G4? Bom, o meu G4, eu lembro, é Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians. Aí, ó. Esse é o meu G4. Agora é o meu... É igual do Paulo, hein? É igual do Paulo copiou visionário. Seu Z4, Michele? Agora o meu Z4, Remo, Coritiba, Atlético Paranaense e Chapecoense. Tirou Vitória. O meu, eu vou de Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians, Paulo Sérgio. É isso, hein? G4. Boa. Tá bom. Boa. E o Z4, Chape, Coritiba, você não tá fofinho na foto, não. Vitória e Remo. Vitória e Remo. Ô, Leandro, pra você, quais são os 4 primeiros que você acredita? Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Galo. Galo, dá uma mudada aí, Galo, tá certo. Pode ser também. O Z4? Remo, Curitiba, Chapecoense e Vitória. Remo, Curitiba, Chapecoense e Vitória. Sérgio, seu G4. Meu G4 é Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e Inter de Porto Alegre. Flamengo em terceiro? Flamengo em terceiro. Repetindo? Palmeiras, Cruzeiro. Flamengo em terceiro. Flamengo e Inter de Porto Alegre. Tá, e o Z4? O Z4 para mim é Vitória, Remo,
Curitiba e o Chapecoense. Um essa campeonato muito disputado, é difícil. Tá certo. E o Nosso teu, Garrafa? diretor aqui, vamos... E o teu, Garrafa? E o seu o meu não falei? Eu falei sim. O Flamengo, Cruzeiro, Não, Paulo. o Z4. Z4. O Z4 é Chapecoense, Coritiba, Vitória e Remo. Tá. Vitória e Remo. Bom, a gente falou... O Abel fala sobre a hegemonia de Palmeiras e Flamengo, que apareceu o Palmeiras e apareceu o Flamengo, apareceram essas duas equipes em todas as configurações de G4, né? E o Abel foi perguntado sobre essa hegemonia de Palmeiras e Flamengo. Vamos ouvir o técnico do Verdão? Estruturas organizadas estão mais próximas de ganhar. A certeza absoluta se vão ganhar, nenhuma tem. Agora, as estruturas desorganizadas podem ganhar, mas vai ser esporadicamente, porque no futebol existe. Podem ganhar, mas vai ser esporadicamente, não vai ser de forma consistente. Dois títulos não foi esporadicamente. Você tá contradizendo? 2 títulos não foi esporadicamente. Ganhou o Paulista, ganhou a Copa do Brasil, tudo desorganizado. Cada um tem sua opinião. Deixa eu ter a opinião dele, mas o fato mostra que ele fala de organização, mas o Palmeiras não ganha 2 anos. Ele puxa a sardinha pro lado dele, então não é bem assim, né? Você tem que respeitar as campanhas que acabaram... não é só ele, a gente, né? Todo mundo tá pondo Flamengo e Palmeiras. Sim, mas assim, ele tem razão na teoria, mas na prática ele carregou um pouquinho demais a tinta, querendo, entre aspas, minimizar as conquistas daqueles que conseguiram levantar a taça. Né? Mas assim, é claro que quem tem mais planejamento, mais dinheiro, mais organização, consequentemente tem mais chance de ser campeão. Né? Então, ele está certo nisso. Agora, não precisava ter terminado a resposta querendo dar uma espetadinha em quem ganhou, né? Eu penso que dinheiro pesa muito nessa hora, porque o Cruzeiro vinha de praticamente um clube falido não faz muito tempo. Claro. Chegou, aí veio lá o Ronaldo, comprou uma SAF que não sei se era SAF, não era. Aí chegou o Pedrinho lá dos supermercados BH, injetou uma grana e o Cruzeiro já tá pingando lá na frente. Claro que a gente defende a organização, né, Sérgio? Organização e tal, mas se não tiver dinheiro no bolso, caraminguá, coisa do ano. E não basta só ter caraminguá. Precisa saber gastar, coisa que o Palmeiras não fez no ano passado. Nós estávamos sempre falando do Internacional no início. E foi brigar lá embaixo. E o Palmeiras, com toda a grana, investiu errado, Leandro. Sim, a gente vê exemplos na Europa. Você viu pegar o Manchester, o United. Gastou uma bala, gasta uma bala e tá sempre ali, né, escorregando. O do Abel aí, no caso dele, assim, Copa é diferente de pontos corridos. Copa você tem que estar melhor naqueles jogos, nos jogos decisivos. Isso aí. Você tem que ser copeiro. Como foi o Corinthians. É isso, não é diferente. Não é porque. E outra, para ganhar uma Copa, você não tem como estar desorganizado. Os times que o Corinthians passou até ser campeão foram equipes que até surpreendeu os resultados. Né? Todo mundo, antes dos jogos, apostou no Cruzeiro. No Palmeiras. Ô Sérgio, a hegemonia, ela é na teoria. Na prática, às vezes, a coisa é diferente? Eu acredito muito na gestão, né? Hoje o futebol é gestão e realmente o staff do Palmeiras ele vem provando isso. Mas na prática, quando você coloca dentro das 4 linhas, aí existe realmente um fator, né? Vamos lá, aquele time que está mais entrosado, que tem um treinador que ele é mais, vamos dizer, copeiro. Então existe todo esse fator. Rivalidade. Né? Rivalidade. Corinthians e Palmeiras foram jogos iguais o ano passado e o Corinthians, com todos os problemas, foi superior ao Palmeiras. Se resolve dentro de campo. O Palmeiras mesmo tinha chance de passar na Copa do Brasil. Uma infelicidade de um atleta que realmente não tem cabeça, foi lá e fez uma jogada e foi expulso. Mandaram embora. Entendeu? Então aí você tem todo um trabalho que às vezes é dentro de campo. Por isso que dentro de campo se resolve. Às vezes um time não está legal e o que passa é o que tem mais garra e mais vontade. Campo fala mais alto mesmo, Miller? Sem dúvida nenhuma, né? O campo é o termômetro, né? De tudo, né? Do clube, do torcedor. É uma dimensão muito grande, né? Eu acredito que esporadicamente um clube desorganizado, ele vai ganhar esporadicamente, mas não é uma via de regra. Eu acredito mais no investimento recorrente, constante de um clube nos jogadores, em contratações grandes, para poder o clube grande brigar lá em cima por títulos, né? Senão, como é que vai? De vez em quando você... Quantos anos está o Flamengo aí conquistando, junto também com o Palmeiras? Libertadores. Muitos anos. Por quê? Por conta, como o Sérgio falou, da organização, da gestão e dos investimentos que estão fazendo. Ô, Michele, a estrutura, né, o aspecto financeiro vale muito, mas a tradição, o peso da camisa não pode ser deixado de lado?
nunca pode ser deixado de lado. É só olhar o que aconteceu com o Corinthians no ano passado, né? Então, decidir com o Corinthians é uma grande gelada, né? Exato. Tanto que hoje teremos um Corinthians e Flamengo aí pela Supercopa, né? Um com uma forma de administração como o Flamengo, com um elenco galáctico, toda a estrutura, sem dívidas, o futebol mais superavitário do Brasil, e do outro lado nós temos um Corinthians saindo de um transfer ban. Exatamente. Tá, e eu quero saber o palpitão de vocês então, já que a Michelle levantou a bola. Mas o certo é o que está fazendo o Flamengo. Tá certo, claro, né? mas vamos dizer. O certo é que está fazendo Dorival, então, blindando os atletas. Paulo Sérgio, domingo, atenção, é o Zé Paz, né? É o Zé Paz que vai O Zé Paz estará lá em Brasília, acompanhando tudo dessa grande decisão. O Corinthians que venceu 1-0, venceu pelo Clube, gol do Yuri Alberto. Que arrancaram o calção do Yuri Alberto? Arrancaram o calção, ele ficou só de cueca, foi lá pro alambrado, aquela coisa, Corinthians, emoção. 1-0, os gols, o gol ainda não chegou pra gente, gol do Yuri Alberto que ficou de cueca. É a notícia que nós temos de momento, 1-0, daqui a pouco a tabela. Paulo, Corinthians e Flamengo domingo, Flamengo todo estruturado, o Corinthians saindo do transfer ban. O placar para domingo, Corinthians e Flamengo. Segura! Fala. Segura ou fala? Fala. Falou, João Kleber. 2-1 Coringão. 2-1 Corinthians. Alex Miller. O meu placar é o mesmo do Paulo Sérgio, só que pro Flamengo. 2-1 Flamengo. Roberto Avalone diz o que de palpite, trazendo Roberto Avalone pra roda. Corinthians e Flamengo, Avalone? Corinthians. Guerreiro. Da fiel torcida. Corinthians 1. Flamengo. Meu Deus, eu detesto o Flamengo. 1, 2, 3. Da minha parte, tchau. Um grande abraço. Da minha parte, tchau. Corinthians jamais. Leandro, palpite para domingo. Empate e vitória do Flamengo nos pênaltis. Flamengo nos pênaltis. Serjão? Decisão, mas o Flamengo está mais entrosado. 4-1 Flamengo. 4-1? Olha o Serjão, passou o trator. Cobre. Lembrando que os titulares do Flamengo já estão em pré-temporada há mais de 15 dias. Verdade. Né? Jogaram hoje e perderam pro Fluminense. Miller. Sempre lembrando, eu acredito que 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo, Michele? Gente, a lógica é que dê Flamengo, né? É lógico. Então, Flamengo e com muitos gols. Mas Corinthians 1-0. Boa. Corinthians 1-0. É isso aí, na luta, na força, tô fechado na com garra, você. Eu tô de 2-1 Corinthians. Que é isso? Vocês estão muito entrosados vocês dois, hein? Não era assim, viu? Não era assim. Vamos ver. Você foi de férias, melhorou. A Cláudia mexeu com a sua cabeça. Vamos cobrar a semana que vem aqui no Mesa. Bom, acabamos? É isso? Não acabou. Deixa eu só dar uma última informação rapidinho, bom. Garrafa. Hoje aconteceu uma tragédia lá na Neoquímica Arena. Epa. Um homem foi atropelado lá na Neoquímica Arena por aparentemente foi atropelado. Os fatos estão sendo apurados ainda pela polícia, que vai passar mais informações. 37 anos, ali nos portões da Neoquímica Arena. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o caminhão da tropa de choque da polícia próximo ao corpo, e as circunstâncias dessa ocorrência estão sendo investigadas. Foi colocada na delegacia como inicialmente homicídio culposo. O caminhão teria atropelado o rapaz que vive em situação de rua. Eita, vamos. Então, em breve teremos mais notícias sobre isso, e é para dar o ganhador, vamos, ainda não. Né? Antes dos ganhadores, Michele, vamos então ver como é que ficou a classificação do campeonato, com essa vitória do Corinthians, porque nós tínhamos até então só o Palmeiras entre os 8 primeiros, né? Sim. Vamos ver como é que ficou. O Corinthians ganhou do Velo Clube, 1-0. O gol não chegou pra gente ainda, através dos detentores, gol do Yuri Alberto, que na comemoração ficou só de cueca. Ao término do jogo, arrancaram o calção dele. Não, que ele foi comemorar no alambrado, a torcida agarrou ele no alambrado e alguém puxou a calça dele, com o calção dele. Tomou cartão amarelo ainda por cima. Cueca 211 jogos, 100 participações em gols, 78 gols e 22 assistências. Parabéns, Yuri. A cueca era preta ou branca, Paulo? Era preta, eu vi. Era verde, não? Era verde, não? Era verde, não? Pensou se fosse verde? Eu não sei. Já pensou se fosse verde? Alex, pelo amor de Deus. Tá de cueca. Quem é que tem cueca Mas verde? cueca verde, Alex? Aí Ô, Garrafa, o Santiago Silva, quando veio pro Corinthians, sei. O primeiro treino dele foi chuteira verde. Ele caiu já, por isso não jogou. Eu tava lá. Ele tanque, eu tava É lá. tanque, né, Argentina? Vamos ver como é que foi a classificação. O Corinthians entra, então, para o G8. Esse Corinthians não é fácil, não. No quarto lugar. Então, Novo Horizontino é o primeiro com 12, Palmeiras com 12 é o segundo, Bragantino é o terceiro com 11, Corinthians pula para a quarta colocação
né? Mirassol é o 5º, Primavera é o 6º, São Bernardo é o 7º e Capivariano, ou seja, dos chamados grandes, só Corinthians e Palmeiras entre os classificados. O cruzamento é primeiro contra o 8º, segundo contra o 7º, então nós teríamos hoje, o campeonato não acabou ainda, né? Novo Horizontino contra Capivariano, o Palmeiras pegaria o São Bernardo, o Bragantino pegaria o Primavera e o Corinthians pegaria o Mirassol. Isso. Né? Se acabasse com essa configuração. Comando de campo sendo dos melhores Comando de campo sendo dos melhores classificados. Virando a página, vamos ver como é que ficou. Portuguesa, é a 9ª, Portuguesa está aí na cola para entrar. O Santos é o 10º, Guarani 11º, Botafogo 12º, Velo Clube 13º, São Paulo é o 14º, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. A gente vê Portuguesa e Santos ainda com possibilidade de entrar e o São Paulo tão distante. Pois não, Michele? O Sport Clube Corinthians comunica o empréstimo com obrigação de compra do zagueiro João Pedro ao Torino, da Itália. Pedro Choca, né? Isso, o empréstimo até o final do mês de junho foi fixado em 1,5 milhão de euros, tá? Aproximadamente quase aí 10 milhões de reais. Então, ao atuar por 10 partidas pelo clube italiano, por pelo menos 45 minutos, será efetivada a compra pelo valor de 4 milhões e meio de euros, que dá pouco mais de 28 Torino milhões que de reais. O 6-0. O Marcelo Paes que disse em entrevista a Bandeirantes, ao Capriotti, ao Capelanes, ao Pretzel, de que o Corinthians precisava realmente vender e o Pedro Choca, então, é o primeiro a ser vendido. Mas no radar tem o Rony do Atlético Mineiro, notícia do nosso companheiro lá de BH, do Everton Guimarães. É isso, Alex? Isso, segundo o Everton Guimarães, a situação está bem encaminhada. O Rony estaria acertando a venda, né, o Atlético, a venda do Rony para o Corinthians, só que houve uma comoção muito grande hoje nas redes sociais por parte da torcida do Corinthians, não querendo a contratação do Rony. Não sei se essa pressão pode melar o negócio, porque de torcedor falando volta transfer ban, é isso? Não, mas não querendo o Rony. Não, volta transfer ban, uma forma para não ter. Exato. Então não sei se essa pressão, e você sabe que no Corinthians a torcida fala alto. Rede social fala aí acho que o negócio já esfria, Paulo Sérgio? Sim, com certeza. Eu particularmente, eu gosto do Rony. Agora, jogou no grande... seria útil no Corinthians. Leandro, até porque é um bom Vamos mandar jogador. pro São Paulo. Mandar pro São Paulo. Seria útil no São Paulo, Rony? Muito. Seria. Miller também gostaria do Rony no São Paulo? Com certeza. Nos dias de hoje, né? O Rony é melhor que o Romero, o jogador não pode ir para outro clube jogar, porque, Parâmetro agora, Romero. Na história que ele tem no Corinthians, ele ajudou demais história. o Corinthians. Então, o Ademir da Guia tem história. Parâmetro. Senhora, mas imagina, comparar com o Romero. Ninguém é pior que o Romero hoje. Engraçado, né? Jogador, porque jogou no Palmeiras, não pode jogar no Corinthians, cara. O Neto saiu do Palmeiras. Tem nada a ver com o Corinthians. O próprio jogador. O Miller jogou nos 4 grandes. Jogador. Bom, é isso, gente. Sérgio, obrigado pela presença, sucesso para você, portas abertas, você é um querido. O ganhador aqui. Volte sempre aqui. Eu vou ainda com a Michele com os ganhadores. Pois não, Sérgio? Obrigado mais uma vez pelo convite. Nessas férias aqui eu me sinto em casa, como eu falei, né? Sempre uma honra estar com esses caras aqui. Obrigado mais uma vez, Michele. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Obrigado. Leandro Guerreiro, muito obrigado. Obrigadão. É sempre um prazer estar com vocês. Né? Sem gole. Não, pedrinha de sem gole e vou pedir para aqueles que assumiram o São Paulo, que pensem no São Paulo Futebol Clube, não em ego nem vaidade. Isso mesmo. Legal, obrigado, Leandro. Obrigado, Miller, Paulo Sérgio, Alex, Michele, presentes em enquete. Bom, enquete que vai dar Corinthians na Supercopa, 87% dos votos. E obrigado, o presentão do Mesa Redonda, que é uma camiseta linda da Portuguesa, vai para Priscila Ribeiro do Parque Guarani. Priscila, tem uma semana para retirar o presente aqui na TV Gazeta. A produção entra em contato com você amanhã através do e-mail. Obrigado a todos lá no norte do Paraná, na minha Cambé querida, pela audiência. E amanhã tem Gazeta Esportiva com ela, Michele Janela e todo o nosso time. Obrigado, galera. Obrigado ao nosso time aqui. Obrigado a você em casa. Tchau, tchau.